Fala pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Então, todo mundo super animado com essa NLW. Então, bora lá a gente continuar aqui criando mais conteúdos e partindo agora para nossa aula de número 3, galerinha. Olha como que as coisas passam muito rápido, né? A gente estava logo já na aula de número 1, já estamos na aula de número 3 aqui, indo para o próximo nível. Galera, é o seguinte... Até agora, a gente fez muitas coisas legais já no Flutter, a gente já participou das lives, né? Foi muito legal a live, foi muito legal conversar com vocês, a gente tirou várias dúvidas, falamos de muita coisa interessante dentro da live, então é muito legal. E lembre-se, né, que hoje também, se você estiver assistindo o vídeo hoje 20 horas, né, vai ser amanhã a live para você às 19 horas. Então lembre-se sempre que a gente está fazendo lives às 19 horas para tirar a dúvida da aula anterior e pra gente ir sempre evoluindo e se comunicando, criando um network ali também, que é bem legal. Isso é muito importante na nossa área. Então é o seguinte, olha, a gente fez todo esse contexto aqui e vamos agora começar a olhar para o nosso Notion para a gente ver o que a gente tem que fazer, né, nessa aula de hoje, como que vai ser as coisas. Olha, aqui com o nosso Notion é aberto, a gente já falamos aqui, né, que as aulas anteriores foram um sucesso, foi muito legal, a live foi muito legal interagir com vocês. Então tá sendo bem massa essa nossa interação em live, essas coisas novas que a gente tá testando ali na Twitch. Então foi muito legal e vamos continuar assim engajados na Twitch, engajado no Discord pra gente chegar lá no último dia, a gente ter conseguido entregar o app, a gente já com o app lá para utilizar como portfólio. Eu sei que a gente teve muita gente com dúvida, né? Você pode utilizar sim o app aí como seu portfólio. Você pode colocar no LinkedIn, onde você quiser. Esse app é um app open source, né? Para você utilizar realmente como seu portfólio, para você mostrar para as pessoas que você consegue fazer um app, né? Então utilize aí o Payflow para isso. Beleza? Então vamos lá, o sucesso. E agora é a hora de avançar. E agora a gente vai avançar para a aula de número 3. As coisas passam muito rápido, né, galera? A gente já tava ali na aula de número 1, vocês já estão aqui comigo na aula de número 3, faltando só 2 aulinhas ali pra gente finalizar o nosso app. Então, na aula de ontem, o que a gente viu? Na aula de ontem a gente viu as questões de layout, né? Então a gente criou o layout da tela de splash, o layout da tela de login, e aí a gente só criou o layout. A gente não foi para regra de negócio, a gente não foi para nada mais, né? A gente veio da parte dos fundamentos, veio da parte agora de começar a criar realmente o nosso app. E é isso que estamos fazendo. Então agora a gente fez isso na aula de ontem. Então na aula de ontem a gente fez a questão do splash, da home, e daí a gente já criou o arquivo da home, só que a home não tem nada ainda, então a gente precisa de criar isso tudo. Então na aula de a gente vai trabalhar com esses 3 stacks, essas 4 stackzinhas que eu já até separei para vocês para já dar aquele spoiler. A gente vai aprender, galera, isso mesmo, a gente vai aprender a fazer a instalação do Firebase no nosso projeto. E isso vocês vão perceber que é algo bem simples, bem tranquilo e é muito poderoso a gente já ter essa ferramenta do Firebase no nosso app, né? Porque ele vai nos ajudar na autenticação, ele consegue nos ajudar em várias pontas super legais do nosso aplicativo. Então a gente vai fazer aqui a instalação do Firebase. Através da instalação do Firebase, a gente vai fazer um sistema de autenticação para o nosso app. Porque para quem veio da NLW passada, a gente não fez isso, né? E toda a NLW a gente sempre dá um add-ons a mais. Por mais que essa NLW a gente está focado nas animações, então eu estou deixando um segredinho ali específico para as animações, mas a gente está moldando o nosso app porque não adianta só o nosso app ter animações, né? Ele não adianta só ser animado se ele não seja funcional. Então é o conceito da gente trazer a funcionalidade com a animação. Aí quando a gente junta isso tudo, a gente vai criar uma aplicação incrível e é o que a gente está fazendo, né? Cada dia, cada estágio que a gente está passando, a gente está completando a nossa aplicação. Então, beleza. Olha, a gente vai fazer o sistema de autenticação. A gente vai fazer criar o sistema de rotas, né, para fazer a navegação. Então aí a gente vai ver se a gente vai trabalhar com as rotas nomeadas ou não. Isso aí a gente vai depender no meio do processo, mas a gente vai ter as rotas no nosso aplicativo, né, que é para chamar as páginas e tudo. E aí a gente vai aprender também a utilizar o Shard Preference, que é um package muito importante, né, para a gente fazer a parte aí de salvar os dados do nosso aplicativo, os dados do usuário, principalmente para a gente fazer o sistema de login que a gente está querendo fazer. Então a gente vai utilizar o Shard Preference para isso. E aqui vamos abrir um disclaimer aqui do seguinte. Para quem já está acostumado com o Firebase tem um pack chamado Firebase Auth. E esse Firebase Auth você pode utilizar ele para fazer o sistema de autenticação todo. Mas aqui a gente não está focado em
em ir para o Firebase e utilizar todos os recursos. A gente vai utilizar o mínimo necessário do Firebase para criar o nosso app. Então a gente vai utilizar o Shared Prefs para fazer gerência. Por que é legal a gente usar o Shared Prefs e não o Firebase Out? Porque você que está aí do lado, às vezes você não vai utilizar o Firebase Out no seu projeto. Você quer utilizar uma API REST, você quer utilizar alguma outra coisa. Então, se eu ensinar só o conceito do Firebase, né, você vai ficar atrelado à utilização do Firebase. E o intuito do NLW não é esse, né? A gente só ficar vinculado. Aqui a gente vai estar vinculado ao conceito a chegar no próximo nível. Então, para a gente chegar juntos no próximo nível, a gente vai precisar de fazer as coisas com o Shared Prefs. Estou dando esse disclaimer porque às vezes já tem alguém que já está mais avançado no Firebase e às vezes pode comentar, mas podia ter utilizado o Firebase Out, que ia facilitar. Sim, mas a gente não vai utilizar o Firebase Out nesse momento da nossa aplicação. A gente vai direto a utilizar o nosso aplicativo aqui com o Shared Preference e a gente vai utilizar o Firebase simplesmente para fazer o link para funcionar o Google Sign-in. E, claro, né, o ML-Kit que a gente vai utilizar futuramente nas próximas aulas. Já dando aquele spoilerzinho, né? É legal dar uns spoilerzinhos no meio da aula assim para vocês. Beleza, então bora lá. A gente já tá aqui no jeito, né? Já fizemos todos os nossos processos aqui. Então vamos aprender a usar o Shared Preference. Agora que a gente tem toda essa introdução da aula feita, né, e do que vamos fazer, então agora vocês já sabem o que a gente vai aprender nessa aula. Agora o que a gente precisa fazer? Pensa aí um minuto. Mão na massa, né? Agora a gente precisa colocar mão no código para fazer a mágica acontecer. Às vezes eu gosto de falar que a gente pode se sentir um pouco como ter esse poder de magia, né? Porque a gente consegue do cliente em transformar em algo palpável para ele utilizar isso e impactar a vida de milhões de pessoas. Então a gente pode fazer essa analogia aí que é bem legal. Tá, então aqui a gente vai. Fez a introdução, agora vamos cair já direto para o conteúdo técnico aqui do Firebase para a gente fazer toda a instalação, fazer todos os processos aqui do nosso projeto. Então, olha que legal o que eu fiz, né? Da mesma forma que eu já criei para vocês o README das aulas anteriores, a gente criou aqui no Notion a instalação do Firebase step by step para facilitar para vocês também. Então eu vou passar por essa instalação, com essa instalação que a gente está fazendo aqui, mas vocês também vão ter esse documento escrito para vocês se basearem, né, e criarem as coisas do seu projeto. Então isso é muito importante também. Então vamos lá. Ó, quando você estiver aqui no Notion, tá, aqui tem um toggle. Você tem que clicar aqui para ele abrir toda a instalação do Firebase, porque eu não deixei aqui, porque senão ia ficar um monte de coisa, né? Ia ficar muita coisa bagunçada. Então, quando você clicar aqui, ó, vai abrir um documento gigantesco com todas as configurações do Firebase. Tá vendo que ele até demorou um pouquinho para abrir, porque eu coloquei step by step para a gente fazer. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer aqui essa configuração do Firebase juntos, mas salientando isso aqui também está documentado. Então, assim, vocês podem utilizar, vai ter tanto eu falando quanto documentado aqui do que eu tô falando para ajudar vocês na instalação do Firebase. Ó, então aqui, o que ele fala? Ó, a gente precisa criar uma conta no Firebase. Então a gente precisa criar uma conta, beleza? E aí ele fala, clique em ir para console. Então para quem não tem uma conta da Google, né, você precisa ter uma conta da Google aí para ter a conta no Firebase. Então, se você não tem, pausa o vídeo, cria um Gmail lá, que aí você vai ter conta na Google e aí você consegue fazer essa utilização do Firebase. Beleza, então, criar uma conta aqui no Firebase. Então, se você já tem, já pode dar o check. Agora a gente vai clicar aqui em console. Então, a gente vai clicar em console. Deixa eu só trocar a minha conta aqui para a conta da Rocket, que aí fica mais fácil para a gente inicializar. Aí quando eu troquei para a conta da Rocket, eu vou clicar lá em ir para o console. Quando eu for para o console, vai aparecer aqui, ó, a possibilidade da gente criar um projeto. Tanto é que eu já tenho até o projeto aqui do Payflow já criado para gente. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem também. Então aqui, ó, você clica em ir para console, check, e ele fala para você selecionar, adicionar um projeto. Então você clica aqui, adicionar, vamos lá, Payflow Rocket City aula 03. Então vamos criar aqui. E aí você simplesmente dá os continuar aqui, seleciona uma conta, normalmente vai ser essa conta default do Firebase, e vamos criar o nosso projeto. Então aqui eu documentei todos os passos para vocês também terem. Então agora você precisa seguir, dar o nome do projeto, deixar o Google Analytics ativado, selecionar uma conta, né? Normalmente está escrito default. Só completar aqui, beleza.
continuar. Agora, só aguardar criar o projeto, agora precisamos criar o nosso aplicativo. Então, na hora que ele criar o projeto aqui, a gente vai ir para a parte de configurar o nosso aplicativo. Então, Payflow Rocket City, aula 3, pronto, continuar. Viu que é bem simples, né, o Firebase. Então, depois que você tem a conta, você faz esses steps aqui, já vai estar no jeito para você utilizar o Firebase. Agora a gente precisa ir para um passo bem tranquilo também. Então, a gente criou aqui o projeto, agora a gente vai adicionar o aplicativo. Agora, segundo disclaimer, eu vou até aparecer na tela aqui, ó, ficar full para dar o disclaimer para vocês. É o seguinte, olha, aqui a gente vai estar instalando o Firebase para funcionar no Android. Então, para quem rodou até agora o projeto em web, vai ter que fazer a configuração para rodar no Android. E Gabu, por que você escolheu o Android? Porque o Android é o que roda em todos os sistemas operacionais, tá? Então a gente vai fazer essa escolha, porque aí a gente coloca todo mundo na mesma base ali para rodar no Android. Agora, se você é um entusiasta e quer rodar o Flutter Web, aí você vai ter que seguir a documentação lá do Firebase Core falando sobre como configurar o Firebase Web, Flutter Web. Porque o nosso foco aqui ainda é o mobile, né? Então a gente vai focar no mobile. Então eu tô dando esse disclaimer aqui, mas para quem quiser, pode tentar se aventurar aí com o Flutter Web, a configuração do Flutter Web e utilizar o Flutter Web sem problemas algum. Vai funcionar seu projeto do mesmo jeito. Só que aqui é o disclaimer do seguinte, olha, se você tá aí do outro lado e tá utilizando o Flutter Web, faça agora tudo com Android para rodar a nossa aplicação, senão você vai ter problemas. Então, tipo, quero deixar bem claro isso para a gente depois não ter nenhum tipo de problema, porque o Flutter Web não funciona. Não, a gente não está fazendo para funcionar no Flutter Web nesse momento da NLW, né? E nem nessa LW a gente vai fazer isso porque não vai dar tempo, né? Porque tem muita gente rodando no Android. Então, vamos focar no Android, né? E aí, se a gente tem muita gente querendo rodar no Flutter Web, a gente às vezes faz um documento, alguma coisa assim. Mas não vou prometer isso para vocês, por causa que tem muita coisa acontecendo. Mas deixa esse disclaimer aí, rodem todo mundo no Android. Então bora voltar aqui para nossa tela. Ó, estamos aqui na nossa tela e agora precisamos configurar nosso aplicativo. Vamos utilizar o Android. Então aqui, ó, na etapa seguinte, a gente vai lá no Firebase e vamos clicar no símbolo do Android. E aqui no símbolo do Android a gente vai ter 3 dados importantes. A gente vai ter o dado do Company App Name, do meu app Android e do certificado de assinatura de depuração. Então a gente precisa de fazer todos esses 3 estágios aqui para funcionar o nosso app. E aí o que acontece? A gente vai clicar na etapa seguinte e vamos adicionar. Para adicionar o package aqui, a gente precisa lá no nosso código do VS Code para pegar qual package que está o nosso projeto. Então, se a gente vier aqui no nosso projeto, a gente vai abrir a pastinha Android, vamos abrir a pastinha App, e dentro da pastinha App a gente vai abrir Source. Dentro de Source a gente vai abrir Main, e dentro de Main, esse tanto de coisa aberta, a gente vai vir para o Android Manifesto. E aqui a gente vai copiar o nome do nosso package. O nome do nosso package aqui, que a gente criou, chama com Example Payflow. Então vamos copiar aqui, lá no nosso projeto. E a gente pode dar o nome que a gente quiser. Então, por exemplo, a gente pode colocar Payflow Android. E agora, a gente pode dar o check aqui, ó, encontrar as pastinhas. Então, eu deixei aqui tudo documentado, passo a passo para vocês, para caso alguém tenha dúvida, né, do que eu estou fazendo em vídeo, né, aí vocês podem seguir o step by step aqui, ó. A gente fez tudo isso e chegamos aqui. Agora, nós temos os packages, colocamos aqui. Colocamos agora o nome, né, do package aqui. E agora, para finalizar, a gente vai precisar de uma assinatura SHA para o nosso projeto. E como que a gente consegue uma assinatura SHA, Gabu? Você vai clicar aqui, vai consultar essa página. Nessa página, ele vai estar ensinando a gente a criar 2 certificados. Ó. Você criar um certificado aqui para debug. Você pode rodar, mas aí você vai ter que ter esse esquema do K2 funcionando no seu projeto. Ou senão a gente pode ir para o mais simples, que é utilizar o Gradle aqui, que ele já está dentro do seu projeto. Então a gente vai utilizar esse recurso. Como que a gente vai utilizar esse recurso? Ó, a gente vai lá no nosso código, vamos abrir o terminal. Eu normalmente abro o terminal clicando aqui, ó. Tá vendo que tem um símbolozinho aqui? Eu clico, ele abre essas opções aqui e aqui tem um terminal. Você vai escrever o seguinte comando, cd Android. Isso aqui funciona para Mac, Windows e Linux. cd Android, a gente vai abrir a pastinha do Android. Dentro da pastinha do Android, a gente vai colar aquele comando, Gradle Signin Report. E aí, vamos rodar aqui e vamos esperar ele dar as nossas chaves, tá? E aí ele vai dar as nossas chaves aqui.
Essas chaves aqui, não publiquem as suas chaves em lugar nenhum, tá? Porque essas chaves aqui dão acesso às coisas do seu Firebase. Como esse Firebase aqui é só um Firebase de teste, e assim que acabar essa aula, eu vou excluir esse Firebase, então assim, tipo assim, ninguém vai conseguir fazer nada. Acabou a aula aqui, na hora que vocês tentarem fazer alguma coisa, eu já apaguei. Então, não adianta vocês tentarem copiar o mesmo do meu, tá? Cada um tem que fazer esse passo e copiar esse código aqui, ó, da Android Debug. Então, você vai vir na variante Debug e vai copiar esse SH1 aqui, ó. Copiar aqui certinho, sem espaço. E vamos lá no nosso Firebase e vamos colar aqui, ó. Pronto. Colocamos aqui o nosso certificado. Vamos clicar agora em registrar app. Ele vai fazer o processo do app. Ah, ele tá falando que essa chave já existe porque eu já utilizei outro projeto ali do Payflow que eu tinha feito. Então, deixa eu ver se eu consigo utilizar uma outra chave aqui. Ou se não, não tem problema também que a gente pode trocar de projeto. Deixa eu colocar para ver se essa chave aqui vai dar. Não, não vai dar porque eu já utilizei essa chave. Só se eu pegar uma chave de release aqui, talvez vá funcionar. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, ele não vai deixar porque eu já adicionei essa chave num outro projeto. Mas aí o que acontece? Na hora que vocês continuarem aqui, ó, a gente pode continuar sem a chave, né? Vocês vão colocar a sua chave aí, vai clicar em registrar o app. Deixa eu adicionar o app aqui de novo, que aí vai ser mais fácil. App Flow, como é que é o nome? Flow App. Não, Payflow. Payflow, Payflow Android. Deixa eu só colocar aqui normalmente, porque ele vai chegar no estágio aqui dele ter um arquivo que a gente vai precisar. Mas aí todo mundo cadastra a sua chave aí. Eu não vou cadastrar porque eu já cadastrei essa chave. Então se você tentar cadastrar aqui vai dar problema. Algo inesperado está acontecendo. Deixa eu trocar o nome aqui. Esse projeto aqui, ele bugou. Deixa eu voltar pro projeto aqui, ó, do Payflow da Rocket City. E a gente vai criar por aqui. A gente vai adicionar um app. Vamos colocar aqui em Android. Vamos adicionar o app name. Esse nome já existe, né? Porque eu já criei. Eu vou criar um 2 aqui só como referência. E a gente vai colocar aqui o nome, né? Payflow Android 2. E quando você clicar em registrar o seu app, ele vai fazer o processo de registro aqui. Então ele demora um pouquinho. E aí na hora que ele registrar o seu app, ele vai te dar a possibilidade de você baixar esse arquivo JSON. Então a gente precisa desse arquivo JSON agora para continuar a nossa instalação. Então a gente fez os processos aqui do SHA, você colou a sua chave, gerou seu código, né? E aqui eu tô deixando tudo passo a passo aqui dentro do Notion. CD Android, agora vamos copiar, fizemos todos os passos aqui. Colocamos a nossa chave. Para rodar, você não compartilhe sua chave, igual eu falei para vocês. Para rodar nosso app, vamos precisar somente da chave de debug. Para isso, copie o SH1, só a parte em amarelo para colarmos no nosso Firebase. Fizemos todos esses steps, chave adicionada. Agora, no VS Code, precisamos colar isso no nosso projeto. E aqui a gente vai baixar esse arquivo. Então, a gente vai clicar aqui, baixar esse arquivo. A gente vai baixar esse arquivo. E aí vamos pegar esse arquivo e colocar lá dentro do nosso projeto. E onde dentro do nosso projeto que a gente vai colocar? A gente vai vir dentro de app e vamos colar aquele arquivo aqui, ó. Então, para isso, eu posso abrir a minha pasta downloads aqui do meu macOS. E aí eu posso pegar esse service JSON aqui, ó, e colar dentro do nosso projeto, dentro da pasta app. Pronto. E aqui está o nosso projeto aqui da forma que a gente estava esperando. Então eu coloquei o nosso JSON aqui para utilizar no nosso projeto. Só que esse JSON aqui que eu tenho, esse JSON é o do outro projeto, né? Então eu vou trocar para o meu JSON antigo para a gente funcionar o nosso projeto. Então deixa eu só pegar aqui. Isso. Então vocês vão colocar aqui, provavelmente, se você tiver baixado mais de um, o nome vai vir. E aí a gente precisa renomear reescrever esse nome. A gente vai colocar isso dentro da pasta app. E aí a gente tem que deixar o nome aqui também, ó, Google Service.
Pronto, então aqui a gente já está com o nosso JSON, estamos com os steps aqui quase concluídos do Firebase. Então se a gente voltar lá no Firebase, a gente vai perceber, a gente vai dar o próximo, né? E aí ele vai pedir agora para fazer esse tipo de configuração aqui, de adicionar o SDK. Então esse primeiro arquivo, a gente vai copiar essa linha, você clica aqui e vamos adicionar esse primeiro arquivo aqui, ó, dentro de... Vamos fechar aqui, a gente vai dentro de Android e dentro do Build Gradle aqui a gente vai colocar aquele arquivo. Pronto. E agora a gente precisa colar os arquivos de baixo, que é dentro do projeto, dentro da pasta App Module e dentro de Build. A gente vai copiar esse primeiro app aqui, ó, Google Services. A gente vai copiar isso, vai dentro de App, tem um outro Build Gradle, a gente vai colocar isso. Isso a gente pode colocar embaixo desse App From aqui. Show. E a gente pode copiar as duas outras linhas, né? A gente vai ter essa linha aqui de Implementation Platform, que vai ficar dentro do mesmo arquivo aqui, Build Gradle, aqui dentro de Implementation. E também vamos copiar o arquivo de baixo para a gente colocar no mesmo local. Vamos colocar aqui no mesmo local. Então agora a gente já configurou o nosso projeto no Firebase. Então a gente pode vir aqui, dar o próximo e continuar no console. E aí, feito isso, a gente pode dar os checks aqui dos outros passos do Notion, né, para vocês também se orientarem depois. Ficamos dessa forma, agora precisamos colocar, adicionamos tudo isso, adicionamos no Build Gradle. Então, eu deixei tudo documentado aqui para vocês, para facilitar também. Agora, adicionar as dependências, pronto, voltar, último passo. Pronto, agora aqui, ó. Antes de chegar no último passo, a gente vai lá no mesmo arquivo que a gente estava e vamos trocar o mínimo SDK do nosso Firebase por SDK 23. Então a gente vai subir um pouquinho aqui. Então nesse lugar que está 16, a gente troca por 23. Pronto, agora que a gente fez tudo isso, a gente pode dar esse check aqui. Último passo, né, a gente clica lá no continuar console. Como eu já cliquei antes, então já está tudo no jeito. Então, pronto, agora temos toda a parte de configuração do Firebase no jeito. Agora precisamos configurar o Flutter para ele entender o Firebase. A gente vai precisar de fazer esses outros passos. Então, assim, galera, o seguinte, a gente já criou toda a parte do Firebase. Ela é uma parte um pouquinho mais chata, né, que você tem que fazer step by step. Então por isso que eu passei a documentação e a gente fez em vídeo aqui tudo para deixar todo mundo alinhado sobre as coisas que tem que ser feita. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o segundo estágio, que é a gente colocar o package do Firebase no Flutter, porque até agora só o Android nativo que sabe que tem o Firebase, mas o Flutter ainda não sabe. Então a gente vai precisar desse próximo estágio para a gente configurar o Firebase. E aí, step by step, a gente vai ter tudo configurado. Aí a gente vai começar a colocar a mão na massa no código em Dart mesmo, né? Porque até agora a gente está fazendo as configurações, mas é legal mostrar para vocês que o Firebase ele tem esses steps, mas depois que você faz é muito suave, fica tudo funcionando lindamente. Então, beleza. Fizemos aqui. Agora a gente está nesse passo, né? Agora precisamos configurar o Flutter para ele entender o projeto para ele entender o Firebase. Então, por isso a gente vai lá, clicar no PubDev. Vamos aqui em Installing e vamos copiar o Firebase Core 130. Vamos vir aqui no nosso projeto e lá no PubSpec adicionar agora também o Firebase Core 130. Então, ele vai dar um import aqui, está fazendo o run. Show. Aí agora a gente já instalou, né, o package. Ó, já instalamos aqui o package do Firebase. E aí agora a gente precisa adicionar no PubSpec, então eu também documentei essa parte. Agora vamos precisar inicializar o Firebase no nosso projeto. Por quê? Quando você coloca o Firebase, a gente vai precisar de ter um contexto a mais agora para avisar o Flutter, né, que a gente está chamando o Firebase e fazer o processo de inicialização dele todo. Então isso é um passo muito importante. Então se você só instalar o Firebase não vai funcionar. Precisa a gente fazer algumas modificações. Desculpa. Precisa a gente fazer algumas modificações aqui no código. Respirar, né? Deixa eu beber uma água aqui para a gente dar uma pausa. Para a gente continuar aqui o nosso conteúdo. Então agora a gente vai precisar inicializar o Firebase do nosso projeto e agora a gente vai direto para o código. E aí tem uma documentação também que é muito legal para vocês se basearem, né? Para quem também tiver dúvida, tem a documentação do Flutterfire. Aqui ele explica tudo que a gente precisa também fazer sobre a documentação. Então ele fala para rodar o Firebase e aqui ele explica toda
documentação também para você rodar tanto no macOS quanto no web, né? Então é importante da gente citar esses dois contextos. Deixa eu só ligar minha câmera de novo. A cada 30 minutos ela faz isso. E aí, beleza. Aqui, para quem quiser ser um entusiasta e quiser instalar o web, clica aqui e siga os passos que ele vai estar explicando como configurar. Aqui a gente vai estar olhando só para o Android. E aí, uma coisa que ele fala é que a gente precisa chamar esse Firebase Initialize App para fazer a inicialização do Firebase no nosso aplicativo. Então a gente vai fazer toda essa configuração aqui agora no código. Beleza. Então aqui a gente precisa criar o Firebase App. Porque olha, deixa eu mostrar para vocês. Hoje a gente tem o nosso main.dart aqui, ó, com o nosso app widget diretamente. Só para a gente deixar mais organizado, a gente vai criar um novo arquivo chamado appwidget.dart e vamos deixar esse app widget dentro desse app widget aqui, dentro desse arquivo. Então é só um processo de copiar e colar, só para a gente deixar as coisas mais organizadas. Aqui, ó, quando você dá o command ponto, você tem os dois tipos de import completo como relativo. Aí fica a critério, mas é padrão, é melhor você colocar o relativo. Então sempre tente colocar o relativo. Mas no final vai funcionar do mesmo jeito os dois, tá? Não importa. Mas boas práticas é deixar relativo, que fica melhor. E aí, a gente vai tirar esse arquivo daqui. A gente vai deixar esse arquivo aqui, só que o nome, em vez de ser AppWidget, a gente vai escrever como App Firebase, para dizer que a gente está fazendo a configuração do Firebase. Só que quando a gente olha lá a documentação, né, a documentação do próprio Flutterfare aqui, ele fala que o Firebase é um Firebase Initialize App. Ele é um processo que a gente chama de futuro. Então aqui eu vou dar uma explicação muito rápida para vocês. Muito rápido não, deixa eu dar uma explicação para vocês. Agora a gente está entrando num contexto que a gente chama de operações síncronas. Assíncronas, quer dizer. Ou seja, esse await antes quer dizer que a gente tem que esperar. Quando bater nessa linha, o command line chegar nessa linha, ele vai esperar essa linha acontecer antes dele continuar próximas coisas. Porque aqui ele depende de ir lá no Firebase nativo, fazer inicialização, bater no Firebase. Então isso demora um tempo. Ou seja, isso então, se depende da internet, vamos dizer assim, para todo mundo ficar claro, você demora um tempo. Por exemplo, quando você vai baixar uma foto, não demora um tempo para ela acontecer. Então, aquilo ali é um processo, um processo que você tem que, às vezes, trabalhar com async await, para esperar aquilo acontecer, ou seja, você espera a foto baixar para depois exibir para o usuário. Então, por isso que você coloca um load. Senão, tipo assim, antes de baixar, você vai tentar exibir e vai dar erro. Então, por isso que você tem que esperar. Então, o conceito de async await é esse. Então, aqui, como a gente está vendo bem superficial, que é só para inicializar o Firebase, a gente vai ver mais sobre o async await no meio do recorrer dessa aula, mas é só para explicar. Quando você coloca esse operador de await, quer dizer que você está esperando um tempo aquilo acontecer, tá? Então, é basicamente isso. Mas a gente vai ver mais sobre async await no decorrer do curso, tá? Então aqui é só pra gente, quando alguém olhar para o await é um operador para esperar acontecer. Então aqui a gente vai pegar o nosso app Firebase e vamos converter ele para um stateful. Quando a gente faz esse tipo de conversão, a gente vai olhar lá para a própria documentação do package, que ele fala para a gente criar uma variável final, tá vendo? Que é um future Firebase app initialize Firebase app. Então, variável final aqui, ó. E a gente vai fazer os imports do Firebase Core. E também a gente vai implementar esse Feature Builder. E aí já vou explicar ele para vocês. Deixa eu copiar essa documentação aqui, colar, e aí a gente vai explicar ela. Então aqui, ó, a gente tem a inicialização, né, do Flutterfare. Aqui a gente está fazendo check de erros, quando completa a aplicação, e esse aqui. Agora deixa eu explicar cada linha desse código para vocês. É o seguinte, o Feature Builder, ele é um construtor esperando o futuro. Então, você lembra que a gente tinha que dar o await? Só que aqui a gente não precisa de dar o await, porque quem dá o await é o Feature Builder internamente. Então o Feature Builder ele vai esperar acontecer, e quando não acontecer, ele vai deixar o processo aqui de load, né? Quando acontecer, ele vai dar o processo aqui de chamar o nosso MyApp, e quando der algum erro, ele vai avisar aqui pra gente que deu algum erro na inicialização do Firebase. Então a gente vai criar esses dois contextos para a gente deixar o nosso app também todo configurado. Então, eu já criei um snippetzinho aqui pra gente,
para facilitar, e eu vou explicar esse snippetzinho que eu fiz para vocês. Porque como isso aqui é uma coisa que você esquece, né? Então eu estou criando alguns snippets para a gente focar nas outras partes da aula. Que é o seguinte, olha, quando der algum erro, eu vou retornar um material com um center e colocando um texto centralizado. Como aqui a gente não tem um material app antes, né, se eu não colocar esse alinhamento do texto aqui, o text direction, ele vai quebrar, ele vai dar uma tela vermelha. E aí aqui, quando a conexão de estado for done, ou seja, estiver concluído, tiver tido o resultado, deu tudo certo, a gente vai chamar o nosso app widget. Então a gente tem que fazer um import aqui, dando um command p, e ele vai fazer um import aqui pra gente. A gente pode até aproveitar e tirar os imports também que a gente não está utilizando. E aí, enquanto o Firebase não carrega, a gente vai colocar um load. Então, isso aqui já é a configuração toda do Firebase. Então, esse arquivo aqui, né, do Feature Builder, a gente já tem todo o nosso Firebase já configurado para a gente utilizar. Então, por isso que eu falei que eu criei alguns snippets para a gente só copiar e colar aqui e aí eu explicar o que cada parte do código está fazendo. Aqui, basicamente, é um else if, né, é onde a gente vai ter a parte de criar o arquivo aqui, talvez... Não estou na frente da tela, né? Criar o arquivo aqui, é que se der tudo certo, ele vai retornar o nosso app widget, que é isso aqui, que vai ter o material app, e aqui embaixo é o center, né, para a gente precisa fazer o loading, mas só que normalmente esse processo é tão rápido que nem aparece o loading na sua tela, direto. Normalmente se der tudo certo já vai direto pro app widget. Esse processo é muito rápido, mas a gente tem que fazer, né? Porque a gente sempre tem que tratar o erro, porque se der algum problema, a gente sabe, não vai para exibir uma tela, o usuário ficar perdido. Então é sempre importante a gente fazer isso, mesmo para a iniciação do Firebase, que na maioria das vezes, né, vai tender a não dar problema. Mas pode acontecer de dar problema, então por isso que a gente já trata esse erro, para evitar que isso dê algum tipo de problema. Então, beleza. Então, aqui a gente já tem o Firebase. Vamos olhar lá para o Notion, para a gente ver se a gente já finalizou tudo. Vamos criar o Firebase. Pronto. Galera, pronto. Agora a gente já tem o Firebase já configurado no nosso projeto. Agora a gente já tem tudo para continuar aqui a execução do nosso projeto, a execução das coisas que a gente mapeou para a nossa aula de hoje. Então agora na nossa aula de hoje, a gente vai começar sempre já instalando os packages, tá? Para a gente não precisar de ficar instalando os packages no decorrer do processo. Agora, a gente já tem o Firebase pronto, né? Só que a primeira tela aqui do nosso projeto, se a gente abrir aqui, ó, a primeira tela, depois que vai para Splash, é a tela de entrar com o Google. E aqui a gente precisa de instalar o Firebase para utilizar o Google Sign-in. Todo esse step é aquele processo, né? A gente faz o back-end inteiro por usuário só clicar no botão e logar na nossa aplicação felizinho. Então, é exatamente isso. Então, a gente fez esse processo inteiro simplesmente para o usuário dar um clique no botão e logar no app. Galera, a vida de desenvolvimento é assim, né? Às vezes a gente tem que fazer 1 milhão de coisas para entregar uma experiência muito legal para o usuário. Deixa eu beber mais uma água. E aí, beleza, né? A gente fez tudo isso aqui, olha que legal, tem alguém aparecendo aqui que tá mexendo no Figma agora. Eu tô gostando de ver esse Figma movimentado todos os dias. Beleza, vamos aqui. Então agora a gente vai adicionar o Google Sign-in no projeto. Então vamos clicar aqui. Aqui ele está explicando para quem quiser fazer a configuração no iOS, vai ter que fazer esse processo aqui. Então a gente está fazendo a configuração toda no Android, que não precisa fazer nada adicional. É só pegar, instalar e usar. Né, instalar o Firebase e utilizar. Então a gente vai clicar aqui em Installing para a gente pegar a versão mais atual do Google Sign-in. Vamos lá no nosso projeto, vamos no nosso PubSpec e aqui embaixo do Firebase vamos colocar o nosso Google Sign-in e vamos fazer o Flutter Build PubGet aqui. Beleza? Ele fez o PubGet. Vamos ver se deu alguma coisa errada, porque ele apareceu um monte de coisa aqui, ó. Ele deu algumas coisas erradas falando que precisa do Firebase Core, né, e do Google Sign-in aqui, ó. Aí, gente, como o nosso projeto está configurado para rodar no Flutter Web, eu deixei aqui embaixo também o package do Google Sign-in, só para não ficar dando esses erros. Né? A gente pode vir aqui e adicionar o Google Sign-in Web. Então, eu vou deixar os dois instalados e para quem quiser rodar o Web, né, já deixo tudo no jeito aí, para não precisar, né, ter que ficar com esses erros no nosso código. Então a gente colocou aqui o Google Sign-in Web, só para caso algum de vocês queira utilizar o Web, já fica no jeito também, já fica pronto. Tá? Mas quem só for rodar o Android, né, se o seu projeto tiver a pastinha Web aqui, ó,
é bom você colocar, senão ele vai ficar quebrando, né? Ele vai ficar dando aquele erro. Então, você coloca aqui, mesmo que você não vá buildar no web, mas o seu projeto tá pro web, né? Porque o Flutter é cross-platform. E você vai lá e coloca isso aqui. Exatamente isso, galera. Tá vendo? O lance do Flutter é que o Flutter é cross-platform. Às vezes você nem quer o web e ele fala, olha, deixa configurado aí, porque se você precisar, já tá no jeito. Entendeu? Galera, Flutter é maravilhoso. Olha isso aqui. Às vezes ele fala assim, não, não deixa aí, pronto, pronto. Já tá no jeito. E aí você já deixa aqui, porque na hora que você quiser usar o web, você vai ter que fazer uma configuração ali. Bem simples também, porque o web ele usa um arquivo JS para fazer aquela configuração do Firebase. Só precisa colocar esse arquivo JS lá dentro. O mesmo Google Service que a gente colocou no Android, existe um arquivo para configuração web. E você coloca esse arquivo lá, o projeto também vai funcionar lindamente. Só que a gente não vai fazer isso aqui por conta de tempo, né? Senão a gente vai ficar, tipo assim, uma aula inteira só configurando o Firebase. É que a gente já ficou um tempão já só configurando o Firebase, para a gente deixar também tudo redondinho e todo mundo entender o que é os passos, né? Porque você sai da NLW já com o próximo nível, já sabendo configurar o Firebase, utilizar em vários outros lugares. Então a gente colocou aqui o Firebase, Google Signin. Então, adicionar o Google Signin no projeto para quem quiser utilizar o Firebase. Agora, a gente vai fazer uma coisa muito legal. Antes da gente criar qualquer coisa, a gente vai vir aqui no nosso Google e aqui ele está explicando como que a gente faz, né, a configuração do Google. A gente vai testar se a gente instalou tudo e nosso projeto está funcionando certinho. Então a gente vai copiar esse primeiro dado aqui, ó, Google Signin. Vamos lá dentro da pasta lib, módulos login page. Onde era a nossa função de clicou, a gente vai colocar para chamar a função do Google. E a gente vai verificar se vai estar tudo funcionando. Então a gente vai dar um import no Google Signin. E vamos agora implementar o try catch aqui, ó, só para ele fazer a chamada da Google e nos falar se deu tudo certo. E aí a gente vai colocar um print aqui, ó, que se deu tudo, criar uma função final response recebe await. Tá vendo que agora a gente está utilizando aqui o operador de await, né? Só que tá vendo que ele tá dando algum erro. Olha, ele tá falando que o await não pode ser chamado aqui. Porque toda vez que você for chamar um await, você tem que dizer que a sua função ela precisa rodar assíncrona. Então, ó, função assíncrona. Então a sua função vai precisar rodar assíncrona para você conseguir fazer o await para esperar. Senão a gente está indo aqui, a gente está indo para o processo assíncrono, né? Então ele vai fazer a chamada lá em outro lugar para fazer o processo para depois continuar a nossa linha de código. Então ele vai vir aqui, vai dar um print response. Então, quando alguém te falar, como é que faz um futuro em Dart, é muito complexo. Não, um futuro em Dart é basicamente o async await ali, chamado na função que retorna o futuro. Por exemplo, isso aqui retorna o futuro do Google Sign Account. E ele retorna o futuro porque ele tem que fazer a conexão lá para ver se você vai poder estar logado, abrir o modal, então a gente precisa fazer isso. Então, agora que a gente fez tudo isso, a gente já está pronto para rodar aqui o nosso código. Então, a gente vai clicar aqui em Payflow e vamos fazer o build da nossa aplicação. E aí a gente já vai aproveitar isso aqui para a gente ver se o Firebase está todo instalado certinho, se as chaves estão no jeito, se a gente vai conseguir fazer o login no Google. Se a gente conseguir tudo isso, galera, a gente já chegou aqui configurando o Firebase tudo no jeito. Então vocês já vão sair dessa NLW sabendo já configurar o seu projeto com o Firebase e rodar a sua aplicação. Então vamos lá, olha, a gente rodou aqui, ele deu algum erro por causa que o Google Service que eu colei aqui, provavelmente não é o Google Service certo. Deixa eu baixar o Google Service lá no projeto, para a gente ter certeza. Esse aqui é que eu quero baixar. Então, depois que você baixou, você pode baixar de novo. Você pode vir aqui, ó, Google Service JSON. JSON 4 aqui, ó. Eu vou instalar ele aqui novamente dentro da nossa pasta Android, nessa pastinha app. Deixa eu adicionar esse outro Google Service, porque por algum motivo, né, eu instalei o errado, porque eu estava baixando algo, provavelmente eu baixei errado no meu projeto. Deixa eu colocar aqui dentro da pastinha app, vamos copiar aqui, pronto. Então a gente tem tudo aqui para rodar nosso projeto. Vamos rodar aqui novamente e vamos esperar o build. Então, com isso, a gente já vai ter nosso projeto funcionando. Por isso que é importante, né, você já copiar ele e colocar seu JSON certinho, porque se você criou outros projetos Firebase, né, e criou JSONs aí isolados, tu pode correr o risco de quebrar o seu projeto por conta, do seu projeto não funcionar por causa que não instalou
o Google Service. Então aqui, ó, ele rodou o Firebase Core, rodou o Google Signin e ele está fazendo o build aqui para abrir nossa aplicação. Então eu já dei o build aqui do app debug e agora a gente vai ver se vai estar tudo funcionando. Ó, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso app. O nosso app já abriu aqui na nossa login. Por que ele abriu na login? Porque a última coisa que a gente fez na última aula é colocar o app widget aqui para renderizar na login page. Então a gente já tem a nossa login page funcionando. Deixa eu trazer esse app aqui para o cantinho, para outra tela aqui, ó. Porque aí a gente vai ver certinho ele funcionando agora. Deixa eu puxar aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai ter que abrir o modal da Google e fazer o processo de login pra gente, ó. Vou clicar aqui. Ó. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Deu quase certo, galera. Mas deu certo. É o seguinte, esse erro aqui a gente já vai resolver ele agora. Mas esse erro aqui é esperado, tá? Eu já estava programado para ter ele para mostrar para vocês que a gente precisa fazer mais uma configuração no Firebase para funcionar agora o sistema de autenticação. Mas se já abriu o modal da Google, quer dizer que você fez tudo certo. E agora a gente vai para o último passo de fazer a configuração do Firebase, que é o que? A gente vai ter que vir dentro de Authentication. Vamos clicar aqui, ó, em primeiros passos. Vamos vir aqui em Providers Login e vamos autorizar o login da Google. Coloca um e-mail de suporte aqui e vamos autorizar o login da Google. Eu espero ele vai demorar um pouquinho para autorizar. E aí, na hora que a gente acabar esse passo aqui, já vai estar liberado para a gente utilizar o nosso projeto. Beleza. Pode vir aqui no nosso projeto e clicar em entrar com Google, Gabriel Sávio. E vamos ver agora se vai dar tudo certo. Olha, ele já mudou o botão, né? Advanced. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer o processo aqui do Firebase. E aí, vamos rodar aqui o nosso projeto. Vamos rodar o nosso projeto aqui do zero. Para a gente rodar aqui a nossa aplicação de novo. E aí a gente testar o nosso login com o Firebase funcionando. Então, a gente ativou aqui o Google, né? O e-mail de suporte que ele colocou aqui. E a gente está pegando os dados aqui a gente está pegando os dados do e-mail e a gente está lendo os contatos. É por isso. Eu copiei esse código aqui, colei, a gente não pode ler os contatos. A gente não quer, porque contatos é dado sensível do usuário. Então a gente precisa lá, foi falha minha, eu só copiei o dado ali, a gente só quer pegar o e-mail desse usuário. Escopo de e-mail. Então a gente vai fazer o build aqui e agora ele vai funcionar. Porque requisitou coisas a mais, a gente tem que ir lá na configuração do Google para liberar isso. A gente não quer fazer isso. Então vai clicar aqui em entrar Google, GBRL Sávio. Ó, já logou aqui, ó. Gabu Dev, e-mail, foto URL. Galera, olha que massa. A gente já tá logando no nosso aplicativo, já estamos logando com o Google aqui. Olha que massa as coisas que a gente está fazendo dentro dessa NLW. A gente fez a configuração com o Firebase, deu alguns problemas aqui no meio do processo, né? Problemas dá, mas é por causa que foi falha minha de colocar ali para tentar pegar o contato do usuário. Mas agora já está tudo funcionando, já está tudo no jeito para a gente utilizar a nossa aplicação. E aqui eu já tenho o nome do usuário e a foto, que é para a gente utilizar lá na home do nosso aplicativo. Então bora lá que o Google Signin já está funcionando, já está daquele jeito para a gente utilizar. Então aqui, ó, a gente pode voltar lá no nosso Notion e a gente vai perceber que a gente criou o nosso login controller. Ó, criou o nosso login, não. A gente adicionou, né, o Google Signin. E agora a gente vai criar o nosso login controller para colocar aquela lógica de negócio dentro desse Google Signin aqui, ó. Função Google Signin. Então, beleza. Show de bola, né, galera? A gente já tem a nossa aplicação aqui. Pera aí, sem querer no OBS aqui. A gente já tem nossa aplicação funcionando daquele jeito. Então vamos voltar aqui e vamos aí para os próximos steps do nosso projeto. Que é o que? A gente agora vai criar um arquivo novo aqui, ó, chamado login controller.dart. Aonde esse login controller ele vai pegar esse escopo que a gente fez aqui, ó, do Google Signin.
gente vai pegar esse escopo aqui e vai colocar ele aqui dentro. Então a gente vai criar uma classe. Toda vez que a gente cria um controle, a gente vai criar uma classe normal, que ó, class chamada com o nome dessa classe com a terminação controller. E vamos criar uma função aqui, future void, não precisa retornar nada, Google signin. E a gente vai colocar aquela regra de negócio que a gente estava lá fora, aqui dentro. Então a gente vai fazer um import aqui do Google para a gente deixar centralizado. Então agora o nosso login controller, ele conhece, né, ele sabe agora a função de login signin. Então agora o que a gente precisa fazer? O nosso login page, que está aqui inicializado, agora instanciar a nossa classe de controle que a gente acabou de criar. Então a gente vai criar uma variável final controller, chama a função login controller. Então, como lá nas primeiras aulas a gente viu que para declarar uma classe não precisa dar new, aqui também não precisa. A gente só chama o login controller. E agora que a gente chamou o login controller, a gente pode chamar ele dentro do nosso ontap. Login.controller, né? .google signin. Então a gente pode deixar assim, para chamar direto no ontap, a gente tem que deixar sem parênteses. Agora, se você quiser criar a função aqui, ó, e chamar a função direto aqui também, você tem que fazer, aí você tem que dar entre parênteses e colocar ponto e vírgula. Aí fica a critério. Tem gente que gosta de deixar o ontap e a função aqui dentro, tem gente que gosta de deixar assim, controller.google signin. Vai funcionar do mesmo jeito, não vai interferir no seu processo de desenvolvimento, fica a seu critério. E eu vou deixar assim porque fica mais bonitinho o nosso código. Então, se a gente... deixa eu puxar aqui o celular. Deixa eu colocar o celular em outra tela aqui, ó. Se a gente clicar aqui agora, vou até fazer um build do zero aqui, ó, pra gente ter certeza que vai estar tudo funcionando. Eu vou tentar agora fazer o login também da mesma forma. A gente vai vir aqui, clicar em entrar com o Google. E ele já fez o login aqui pra gente, ó. Apareceu GabuDev e o nosso e-mail foto URL. Então que já tá tudo no jeito, já tá funcionando da forma que a gente espera. Aí a gente já fez isso aqui. Como é que a gente valida que isso aqui está funcionando junto com o Firebase, né? A gente pode ir lá no Firebase e vir aqui em usuários. A gente vai perceber que a gente não tem nenhum usuário. Porque a gente não criou uma conta no Firebase. A gente só usou o Firebase como intermédio, né, do Google Signin. Então isso aqui é para quem quiser avançar numa versão 2.0, quiser utilizar o Authentication, tem que baixar o Firebase Out, né? E no momento que você fizer o Google ali, você vai ter que criar a conta no Firebase e fazer login no Firebase para aparecer aqui a sua base de usuários. Mas aqui a gente sabe que está funcionando pelo retorno de resposta que o Google está nos dando, né? O GabuDev, o e-mail, o ID, foto URL. Então, quando ele devolve isso tudo, quer dizer que está funcionando no jeito. Então, beleza. Então, nosso aplicativo aqui, já criamos o login controller. Então, vamos lá para o Notion, criar nosso login controller, função Google Signin. Então, aqui a gente já fez, né, todo o processo do nosso app, tanto da configuração do quanto da configuração agora do nosso login controller. E agora a gente vai para um cenário novo. A gente não fez isso em nenhuma NLW de Flutter. A gente vai fazer nessa NLW agora, que é ensinar vocês a criar um Auth Controller para a gente gerenciar, né? Para a gente ter uma flag lá para falar se o usuário está logado ou não. E baseado nesse usuário logado ou não, a gente vai redirecionar para alguma página específica. Então, beleza. Então, bora lá. Ó, vamos lá no nosso código. Então, o nosso código aqui a gente já criou o login, tá tudo no jeito, podemos fechar o login. Vamos criar uma pastinha nova aqui dentro de Shard, uma pastinha que a gente vai chamar de Auth, que vai ser o processo de autenticação do nosso aplicativo. Por que ela fica Shard? Porque qualquer lugar do seu aplicativo pode chamar esse Auth para verificar se o usuário está logado ou não, ou para buscar esse Auth para pegar os dados do usuário. Porque a gente pode também salvar os dados dos usuários na classe de autenticação, e que se qualquer lugar quiser chamar, a gente chama a autenticação e pega esse usuário. Ou você pode criar uma classe de sessão, né, e guardar essa sessão também. Mas beleza, vamos criar aqui um Auth Controller. Como que vai ser esse Auth Controller, Gabu? A gente vai criar ele da mesma forma como antes, class, né, Auth Controller. E agora a gente vai ter alguns steps bem legais. A gente vai criar simplesmente um booleano para falar se o usuário está logado ou não. Então a gente vai criar aqui um booleano, var is authenticated
é igual a false. Então essa variável sempre vai ser false. Então a gente vai ter que fazer algum processo para trocar a autenticação aqui para falar que esse usuário está autenticado ou não. Então a gente vai deixar essa variável também como privada para a gente criar alguns métodos para você fazer o processo de autenticação. Então a gente quer autenticar. Então a gente vai criar agora duas funções. A gente tem essa isAuthenticated, né, igual a false, e agora a gente também precisa criar uma função aqui para falar que está autenticado ou não. Então a gente vai criar uma função void setUser. Então quer dizer que quando a gente setar o usuário, quer dizer que a gente está recebendo esse usuário. Então a gente vai receber esse usuário aqui. Então, se o usuário, né, for diferente de null, a gente vai fazer essa validação aqui, ó. Se o user for diferente de null, a gente quer dizer que, que a gente vai estar autenticado. Então, is authenticated a true. Se não, né, o is authenticated é igual a false. Show. Então aqui a gente criou o que? A gente criou uma classe de autenticação onde a gente vai ter uma variável isAuthenticated para validar se está autenticado ou não, e a gente vai ter esse void setUser aqui, ó, para verificar, né, se tiver diferente, se o usuário for diferente de null, a gente vai salvar a autenticação, senão a gente vai colocar false. E aí para isso a gente vai criar uma variável aqui, ó, que a gente pode chamar uma variável de user, né? Se o usuário for diferente de null, a gente vai salvar aqui que user recebe user. E a gente pode criar um get, né, para devolver esse usuário. Então, get user recebe esse user. Para nenhum lugar do app conseguir alterar esse usuário, né? Porque para você manter uma instância única do usuário. Então, isso aqui é legal da gente fazer. Então, ninguém consegue alterar o usuário, né? A partir de só quem chama a função setUser. Então, para você chamar o setUser, tem que fazer esse processo aqui de verificação. Então, agora a gente já tem a nossa função AutoController no G. Só que aqui a gente vai entrar numa questão. Que é o seguinte, ó, aqui no Node a gente falou de criar o nosso autocontroller, beleza. Só que agora a gente vai ter que fazer também o processo de navegação, né? Se esse usuário tiver autenticado, a gente vai ter que fazer algum tipo de navegação, mandar isso para algum lugar. Só que da forma que está o código aqui, a gente não está trabalhando com o conceito de reatividade, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que colocar o sistema de navegação aqui dentro. Então, por exemplo, se o usuário for diferente de null, a gente vai fazer uma navegação para a tela de homepage. Se não, a gente vai fazer uma navegação para a tela de login. Então, vamos fazer os step by steps aqui e depois a gente vai validando algumas outras coisas, tá? Então, a gente vai criar uma função aqui, navigator. A gente vai chamar o navigator. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Porque a gente vai fazer o sistema de adicionar o sistema de navegação de rotas. Só que antes da gente fazer as rotas nomeadas, eu vou ensinar para vocês, né, como chamar uma página aqui sem a gente utilizar rotas nomeadas. E aí no segundo step a gente já faz isso. Então aqui, para a gente navegar para uma página e para uma página específica, a gente tem que chamar o navigator push. E aí no push a gente vai ter que passar um contexto, né, e passar aqui o material page route. Então quem setar esse usuário, hoje, né, vai ter que passar o contexto, porque olha aqui, a gente precisa passar o contexto, né? Então a gente está com alguns problemas aqui interessantes, né? Porque da forma que está o nosso projeto agora, né, a gente não tem link com o contexto. Então, se a gente quiser navegar dentro do autocontrole, a gente precisa passar o contexto. Então, a nossa função setUser, além de setar o usuário, né, também tem que receber aqui um build context. Então, quem chamar essa tela tem que passar o build context. E aí, agora, para a gente navegar, a gente pode chamar uma classe aqui, ó, que faz todo o processo para a gente, que chama material page route. Dentro da material page route, ela vai ter uma função, né? Como que a gente chama a função aqui, ó? A gente pode chamar a função como function. Essa função, ela recebe um contexto também, que é o contexto que a gente passou. E aí a gente pode chamar a página que a gente quer buildar. Se tiver tudo certo, a gente quer ir para a homepage, né? Agora, se tiver errado a nossa navegação, a gente quer ir para a nossa login page. Ou seja, a gente já está fazendo essa regra aqui, porque você lembra que a gente vai fazer aquele processo do usuário estar logado ou não? Então a gente vai ter que fazer alguma verificação também para qual tela
que o nosso aplicativo vai ir. E aí, agora, aqui a gente está fazendo, né, o processo de set user, né? Se vai para a homepage ou se vai para login page. Beleza, então tá. Então aqui tá tudo no jeito, né? Então agora a gente já tem o nosso Auth Controller, a gente precisa utilizar o nosso Auth Controller para fazer a navegação. Então a gente está adicionando a navegação ainda, só que a gente não colocou rotas nomeadas. A gente está nessa parte aqui, ó, adicionando navegação. Então agora a gente quer testar se isso está funcionando. Então, para a gente testar, onde que está fazendo o login da sua aplicação? Porque existem duas relações, né? Aqui você tem o Auth Controller, que ele vai gerenciar a autenticação do seu aplicativo, e você tem o Login Controller, que vai fazer o login. Então, se ele fizer o login, quer dizer que a sua aplicação ela vai estar autenticada. Então, com isso, a gente pode fazer esse negócio. Então, agora, vamos lá. Eu só parei para ligar a câmera de novo. Então, agora, o que a gente vai fazer? Ó, a gente tem aqui o nosso is authenticated e agora a gente tem que usar esse controller dentro. Então a gente vai vir aqui em login controller, né? Se der, tá vendo que o response aqui, ó, é um Google, né? É um Google Sign Account. Então o que a gente vai ter que chamar, a gente vai ter que criar aqui, ó, um final auth controller, chama auth controller. Show? Beleza. Então, se tiver dado tudo certo, você vai dar aqui um authcontroller.setUser, né? Recebe o response e recebe o contexto. Só que da forma que está aqui, a gente não consegue pegar o contexto também, né? Então, uma forma bem simples é o quê? Você passar o build contexto nessa função aqui em cima. E aí, se der tudo certo, você vai setar o usuário. Se der algo errado, você vai mandar o usuário como null. Então, se a gente conseguir logar, se conseguir autenticar, a gente vai lá para a tela de home. Só que quando a gente faz isso, a nossa função OnTap aqui vai quebrar, porque a gente vai ter que voltar a nossa função aqui, ó, para uma função nomeada e passar o contexto dessa página. Porque a página ela tem contexto. Por que a página tem um contexto, Gabu? Vou mostrar para vocês. Porque quando você tem uma função build aqui, ó, tela, essa função build, ela tem um contexto. Então a gente consegue passar o contexto para fazer a navegação. Então vamos fazer o build aqui da nossa aplicação. E vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Então, ele já vai iniciar na nossa tela de login. A gente não quis passar para ele Splash ainda, porque para passar na Splash a gente vai ter que seguir mais alguns passos. Então, quando eu clicar aqui em entrar com o Google, se der tudo certo, ele vai para home. Galera, olha que massa, a gente já autenticou e fomos direto para a homepage do nosso aplicativo. Não, olha que delicinha isso aqui, galera. A gente autenticou e foi para a home do nosso app. Então aqui a gente tem a nossa home. Se eu clicar em voltar, né, ele vai voltar aqui para nossa tela de login. E aí a gente pode melhorar um pouquinho esse login, que ao invés da gente navegar com push, a gente pode dar um push replacement. O que ele vai fazer? Ele vai substituir a tela atual de login pela tela de home. E aí a gente não vai ter esse efeito do botãozinho de voltar. Porque você não quer que o usuário acabe de logar, se ele voltar para o login. Você quer criar uma função lá dentro, né, de logout, né, um botão lá para ele dar logout para ele voltar para login page. Então se eu clicar aqui agora, fazer o login, já não vai aparecer. E se eu clicar em voltar, tá? Aplicação. Então, olha que massa, né? A gente mudou um contextozinho e a gente já está navegando da forma que a gente quer, da forma certinha para funcionar o nosso app. Então, a gente já tem o nosso Auth Controller funcionando daquele jeito e a gente já tem o nosso processo de autenticação aqui funcionando legalzinho. Então, agora a gente vai criar umas rotas nomeadas para a gente tirar essa configuração aqui e deixar isso tudo padronizado, tá? Então, para isso, para criar as rotas nomeadas é bem simples. Tá? Você vem aqui no seu App Widget. Dentro do App Widget vai ter a possibilidade de a gente colocar as rotas do nosso aplicativo. Então o que a gente vai colocar? A primeira rota, a gente vai colocar uma rota de home. Né? Então a gente vai colocar aqui uma rota de home, que vai chamar home page. E vamos ter a rota de login, né? Barra login. A Splash não precisa porque a gente pode colocar que a primeira tela é Splash ou, se vocês preferirem também, podemos colocar Splash aqui também. Ó. Vamos colocar para ficar tudo igualzinho. E aqui a gente vai declarar que aqui a gente vai ter a Splash. Context Splash.
Pronto, eu gosto da gente trabalhar com as rotas nomeadas, porque as rotas nomeadas a gente sabe todas as rotas que tem no nosso app, simplesmente vindo aqui em rotas, né? Só que quando a gente começa a trabalhar com rotas nomeadas, a gente vai ter que alterar o nosso Material App também. Então, ao invés de ter o Home, a gente vai colocar que o Initial Route agora bate em Splash. Então, se a gente rodar o nosso app, a gente vai ver que ele vai inicializar agora na tela de Splash. Pronto. Então agora a gente vai ficar preso na tela de Splash, porque a tela de Splash não tem nenhuma regra de negócio para verificar se o usuário está logado ou não para ir para a tela de login. Então agora a gente vai fazer essa regra de negócio. Só que antes da gente fazer essa regra de negócio, a gente colocou para navegar por rotas. Só que o nosso controle não está navegando por rotas. A gente vai ter que trocar isso aqui, ó. Então, ao invés da gente dar push replace, a gente dá push replaced named. E a gente vai colocar aqui agora o nome da rota. Olha como é que fica bem mais simples o nosso app, né? Barra home. E aí no de baixo a gente vai colocar barra. Vai colocar aqui barra login. E a gente troca o nome aqui para push replaced name. Então, só validando tudo que a gente fez aqui. A gente tava com o navigator chamando o Material Page Route, só que para isso a gente não tinha as rotas nomeadas ainda, e agora a gente adicionou as rotas nomeadas no nosso projeto. Então a gente colocou agora o barra home e o barra login. Como que a gente faz para adicionar as rotas nomeadas? A gente vai lá no nosso app widget, vai lá em routes e coloca splash, home page, login, e lembra de tirar a home aqui, ó, e chamar o initial route. E o initial route a gente quer que inicie para home. Se a gente quiser que inicie para login, vai iniciar direto para login. Só que a gente não quer isso, a gente quer aquela experiência para o usuário, indo para splash e depois indo para login. Então a gente vai deixar aqui começando da splash para ficar mais bonitinho o nosso app. Então agora que a gente fez isso, né, já está no jeito a nossa splash, o nosso login, a gente vai voltar lá para o nosso Notion para ver os próximos passos. Então a gente adicionou a navegação do nosso aplicativo, então tá no jeito, e agora a gente vai aprender a utilizar o Shared Preference para a gente salvar os dados do usuário. Quais dados que a gente vai salvar? A gente vai salvar os dados de nome e os dados de e o dado da foto. Esses dois dados que a gente vai salvar no nosso aplicativo. Então agora a gente vai aprender a utilizar mais um package. Então a gente fez tudo isso, a gente aqui para a gente utilizar. Então a gente clica aqui em Shared Preference e aí a gente vai em Shared Preference 2.0.6. Vamos copiar e seguir os mesmos passos que a gente fez antes, que é fechar tudo isso aqui, né? Vamos lá no nosso PubSpec e agora a gente vai colocar aqui o Shared Preference. Então agora com o Shared Preference a gente vai conseguir o que? A gente vai conseguir salvar dados dentro do nosso aplicativo. E agora que a gente já instalou, deixa eu dar uma breve introdução sobre o Shared Preference. Todo aplicativo, tanto Android quanto iOS, acho que macOS, sempre vai ter um lugar que você guarda as preferências compartilhadas. Então, por exemplo, você pode guardar ali o nome do usuário, você pode guardar o e-mail do usuário, você pode guardar, não guarde a senha, né? A não ser se você for guardar ela criptografada. E você pode também guardar, né, a foto desse usuário. Então, se a gente tiver esses dois dados salvos, quer dizer que esse usuário ele já logou. Então, a gente pode dar splash direto para home. A gente nem precisa passar para login. Isso vai ser uma coisa bem legal que a gente vai fazer. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar de utilizar aqui o nosso Shared Preference para fazer esse processo. E onde que vai ficar esse Shared Preference, Gabu? A gente vai deixar esse Shared Preference lá agora dentro do nosso out. Então a gente vai criar duas funções, uma função para buscar o usuário, né, e uma função get preference user e uma função para salvar esse usuário nas preferências. Só beber uma água aqui e bora continuar. Então aqui, como que funciona o Shared Preference? Primeiro a gente precisa pegar a instância dele é um await. Depois que a gente pega a instância, a gente pode setar as preferências que a gente quiser. Então, show de bola. Então, vamos aqui no nosso projeto e vamos criar duas funções novas. A gente vai criar uma função void save user, então que vai receber o var user. Aqui no primeiro contexto vai ser async. E aí a gente vai fazer o processo de pegar a instância agora do Shared Preference. O Shared Preference eu gosto muito que ele é bem tranquilo de utilizar. Então você cria uma
função, a variável final, dá um await instance e await, né? E aqui você chama o shared preference.getInstance. Então pronto, aqui a gente já buscou a instância do shared preference e agora a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente quer salvar o usuário. Aqui a gente voltou com o mesmo processo de async await, né? Por quê? Quando a gente está dando esse getInstance, ele está indo lá numa coisa que a gente chama método channel, que é um processo de comunicação byte a byte entre o Flutter e o nativo para salvar esses dados. Então a gente precisa fazer essa comunicação. E aí quando ele faz essa comunicação, a gente consegue salvar os dados. Então a gente pode vir aqui instance ponto set bool, set double, set string, set, por exemplo, a gente pode setar string, né? E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer setar uma string user e salvar o usuário, sabe? A gente quer salvar o usuário aqui direto. Certo, exatamente. E aí, esse processo de set é um await. Então, aqui a gente pode ter um future void também. Future void. E aí, quando ele terminar, a gente só pode dar um return vazio. A mesma forma que a gente fez um save user, a gente vai fazer, né, um get. A gente pode criar uma função chama o seguinte, current user, ou seja, para buscar o usuário atual. Então aí vai ser uma função que vai retornar um booleano. Por que essa função vai retornar um booleano? Porque a gente vai chamar esse current user lá na nossa, lá dentro da splash. Não, ela nem precisa, ele pode ser um void mesmo, porque aqui dentro, né, que a gente vai fazer o processo de setar user. Então, se existir, né, o current user, ele já vai setar user e já vai navegar para home. Se não existir o current user, ele vai setar para login. Então, a splash vai chamar esse current user e esse current user que vai direcionar para onde que a gente tem que ir. Ou a gente pode chamar esse current user, ou vocês podem preferir outro nome. Eu gosto do current user para simplesmente, ó, usuário atual. Então vamos verificar. Se tiver usuário, a gente pode criar assim, né? Has current user ou has. Vamos deixar só current user, né? A gente chama current user para ver se tem o usuário logado. Se tiver, a gente vai fazer as nossas regras. Então aqui a gente vai fazer o mesmo get instance, só que aqui você vai fazer um get, aonde você vai pegar o usuário. Então aqui você vai criar um final user. Só que quando a gente salvou aqui, né, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai ter que modificar ainda. Mas beleza, a gente pegou aqui user, se tiver pegado o user, a gente vai chamar a função setUser e vai passar user. Só que se eu fizer esse setUser aqui, né, o current user também vai ter que ter o build context aqui para a gente passar o contexto, sem problemas. Então a gente vai ter a nossa instância aqui chamando o getInstance e passando esse getUser lá para a nossa função. Beleza. Então, se ele tiver usuário, né, ele vai dar o setUser e a gente vai salvar o usuário aqui. Então, a gente vai conseguir acessar esse usuário também. Então, o get ele não precisa de ter o await, porque ele já busca direto. Por isso que a gente dá o await aí em cima para carregar. Mas o await para setar a gente precisa, para buscar não. Só que, se a gente fizer isso aqui tudo, né, a gente vai ter um problema muito grande. E agora a gente vai resolver esse problema de uma vez. Porque quando a gente está passando aqui, a gente está passando um tipo var. Pode vir qualquer tipo, né? Só que o setString, ele recebe um aqui e um valor em string. Então, para isso, a gente vai criar uma classe nova aqui, ó. Que a gente vai criar o nosso primeiro modelo aqui, ó. A gente vai criar uma pastinha chamada models, e dentro dessa models a gente vai colocar agora, a gente vai criar uma classe chamada user model, que ela vai armazenar duas informações que a gente precisa só, né? Ela vai armazenar, ó, class user model. Então aqui a gente vai criar um user model. Tudo no Dart é orientado à classe, né? Então a gente vai estar criando uma classe. Então a gente vai criar um final name e um final photo URL. Então, com esses dois dados, a gente vai criar o construtor. E como é que a gente cria um construtor? A gente pode vir aqui, chamar a própria função, e a gente vai criar um construtor nomeado, né? Que vai ter que passar o nome e vai ter que passar a foto URL. Pronto, então aqui a gente já criou o construtor do Dart. Só que essa aqui tem que ser string, né? A gente sempre tem que definir tipo no Dart. Ele não reclama se não definir, mas é bom para a gente não ter aquele var naquela função lá. String. Então aqui a gente vai colocar add
add o required e add aqui required. Então a gente vai pegar tanto o nome quanto a foto URL. Só que a foto URL do usuário ela pode vir nula, né? Não precisa passar a foto, mas o nome é obrigatório. Só que quando a gente faz isso, a gente vai agora ter, ao invés de passar o user que ser um tipo var, vai ser um user model. E o nosso get também vai devolver um user model. Só que esse user model aqui ele pode ser nullable, né? Então, quando você chamar esse user, a gente vai garantir que a gente só vai chamar esse user quando a gente já tiver logado na nossa aplicação. E por isso que a gente coloca esse símbolo aqui. Porque aqui ele está dizendo que o user que a gente está chamando ele pode ser nulo. Então, se eu chamar esse get, né, eu teria que colocar que esse get aqui pode ser nullable aqui, ou eu garanto por mim mesmo que eu só vou chamar depois que estiver logado. Então, eu posso colocar esse símbolo aqui para garantir que ele não está null. Então, essa aqui é a questão do noSafety, que é muito legal de utilizar. E aí, agora aqui também vai receber um user model. Então, aqui o user model, ele só que aqui ele pode ser nullable, né? Então a gente pode passar o user model null para verificar se ele vai entrar aqui ou se ele vai para a nossa tela de login. Então aqui também vai receber um user model. Então quando a gente vai setar o usuário, aqui ele está buscando um objeto, né, qualquer, e aqui ele está tentando salvar um string. Isso aqui a gente vai fazer um processo que a gente chama de parse. Né? Então a gente vai criar duas funções aqui para fazer um parse. Então a gente vai criar uma função que chama map, ó, toMap, não, toMap, que a gente vai transformar a nossa classe atual em um map. Ou seja, a gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar uma arrow function. A gente vai colocar um toMap, onde a gente vai ter um name, que a gente vai chamar de name. E a gente vai ter aqui o foto URL, aonde a gente vai colocar também o foto URL. Então, tendo esses dois cenários, a gente vai ter o nosso toMap aqui, ou seja, a gente vai transformar toda a nossa classe name e foto URL em um toMap. O toMap ele vai retornar para a gente um mapa string dynamic. E aí a gente precisa transformar a classe em Dart em um objeto map, né, que todo mundo consegue entender. E depois que a gente faz isso, a gente vai criar uma nova classe que é string toJSON. ToJSON. Ou seja, a gente vai transformar todo em um objeto JSON. JSON é uma string, que aí a gente consegue salvar a string direta lá naquele processo. Então a gente vai chamar aqui um JSON, ó, a gente vai chamar aqui um JSON encode, ele vai encodificar o toMap. Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar o nosso map em uma string. Então aqui onde que ele precisa de salvar uma string, a gente vai fazer user.toJSON. Só que aqui, ó, quando ele pega esse dado, ele pega um objeto meio estranho, ele pega em um map, ele pega a gente está salvando aqui em string, né? Então ele vai pegar aqui esse dado como uma string, as string. Então se ele pega como string, a gente vai ter que fazer agora também uma conversão, né? De pegar essa string e transformar ela em um map e preencher os nossos dados, que a gente chama isso de from map. Né? Então a gente vai criar a gente pode criar uma factory aqui, ó, que chama userModel.fromMap. A gente vai criar uma factory, né, chamada fromMap, aonde a gente vai retornar, né, o nosso userModel. E aí dentro desse fromMap a gente vai receber um map. Na real, a gente pode receber um map ou a gente pode receber um from map, né? Isso que chama map string dynamic map. E aí, quando a gente receber esse map, a gente vai retornar o nosso user model, onde a gente vai passar o map name e aqui a gente vai passar a foto URL, né? Map foto URL. Esses dois cenários que a gente está fazendo aqui são cenários simplesmente para fazer a conversão do nosso código. Então, ele é um cenário bem tranquilo para a gente fazer a construção aqui da nossa factory. Deixa eu só colocar, acho que eu tenho que colocar a factory aqui em cima. Deixa eu ver aqui.
Isso. Então pronto, a gente criou uma factory aqui, né? Que é a factory de FromMap. Então quando a gente tiver o map, a gente vai chamar esse contexto. Só que ainda, lá, se a gente for olhar, quando a gente retorna uma string, né? Porque a gente salvou uma string. Precisa de mais um método aqui, ó, que a gente pode chamar esse método de... A gente pode criar uma factory também. Uma factory chamada userModel.fromJSON, onde ele vai receber a string JSON. E aí, isso aqui vai chamar o nosso userModel.fromMap, onde a gente vai chamar o JSON decode. Então, da mesma forma que a gente codificou a nossa string anteriormente, a gente vai chamar o JSON decode para decodificar. Então, todos esses processos que a gente fez aqui, a gente criou o que? Um data model. Então, o data model é você ter os seus dados no Dart e você conseguir transformar esses dados tanto em uma string para ser salvo, por exemplo, no nosso shared process, quanto você conseguir pegar a string que está do shared process e transformar em um objeto em Dart. Então, para isso, a gente pode simplesmente chamar aqui o user model.fromJSON e a gente passa esse JSON aqui, ao invés de chamar ele de user. Então, agora, olha que legal. A gente criou todo esse contexto e ainda já temos aqui toda a parte do nosso usuário e vir. Então agora ficou muito massa de utilizar o código. Então agora a gente chamar esse user model em algum lugar, a gente sabe que dentro dele tem tanto um nome quanto uma foto URL. Então se a gente olhar aqui no nosso Notion, né, a gente agora já está utilizando o shared preference e já está salvando o usuário logado. Aqui agora a gente tem, né, alterando a lógica do autocontroller para olhar o usuário logado e o sistema de autenticação finalizado. Então, alterando a lógica para olhar para o usuário logado. O que precisa? Agora, a gente vai precisar de chamar esse current user lá na nossa splash para ele buscar esse dado aqui e devolver isso aqui para a gente. Só que, o que a gente precisa validar? Porque aqui, ó, a gente está fazendo esse processo diretamente. Só que se a gente deixar aqui, a gente tem que verificar se lá na instance existe essa aqui usuário. Se existir, a gente vai fazer esse processo aqui. Se não, a gente simplesmente, né, vai chamar aqui também um set user context null. Que aí ele vai chamar a nossa tela de login. Agora a gente precisa configurar tudo isso o nosso aplicativo, o nosso sistema de autenticação. Então a gente vai precisar de ir lá no login controller. Agora ele recebe esse Google Sign-in. E aí a gente vai montar um usuário aqui, o user recebe user model, que ele pega o response.display name e pega o photo URL, né, response.photo URL. Então a gente precisa colocar aqui o response aqui. Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. De vez em quando ela pode ser nula. O response aqui. A gente não precisa, porque a gente já validou o próximo. E aqui a gente vai passar o nosso usuário. Então a gente fez uma modificação, tanto no nosso login controller, quanto agora nesse... a gente fez a modificação no audio controller que afetou a modificação no login controller. Só que agora a gente fez esses passos, né? Eles são passos que a gente tem que ficar escrevendo na mão ali para a gente criar tudo, mas agora a gente já criou a estrutura toda projeto e a gente já viu a questão de criar o nosso user model, criamos o nosso audio controller e temos a nossa flag aqui isAuthenticator para a gente utilizar para qualquer coisa. Mas se a gente for olhar como a nossa lógica está dentro do set user, a gente nem precisa mais dessa flag aqui isAuthenticated, né? Isso é legal, né, da gente fazer, só que aí o que acontece? A gente faz o processo, só que a gente percebe, tipo, não, mas não precisaria desse efeito porque a gente está fazendo dessa e dessa forma. Então não faz sentido a gente ter essa classe, essa variável também, e tanto que o Dash também estava reclamando sobre isso. Agora, a gente já tem o nosso audio controller no jeito, vamos agora configurar a nossa splash. Então a nossa splash ela vai precisar de chamar, né, o nosso final aqui, login controller, ó, chamar o out controller, e aí a gente vai precisar de chamar aqui o out controller.
E aí dentro do áudio controle a gente vai ter que chamar aqui o current user passando o contexto. Vamos agora rodar o nosso código para a gente ver se ele vai ir para Splash e vai tentar jogar a tela direto para login. Se ele fizer todo esse processo, quer dizer que deu certo. Se ele não fizer, quer dizer que deu errado. Vamos ver aqui se deu alguma coisa no nosso debug. A gente instalou o Shared Preference, tá vendo que ele deu um erro? É porque a gente tem que rodar o build do zero toda vez que a gente instala packages nativos. Então a gente precisa dar um build completo aqui para ele instalar o nosso Shared Preference. E aí, com o Shared Preference instalado, a gente vai conseguir fazer o processo aqui de login e validar todo esse contexto. Galera, tá sendo muito massa essa aula, né? A gente tá vendo essa parte de autenticação, tá sendo muito legal. E aqui realmente a gente está colocando agora a mão no código, olhando para o back-end, olhando para o sistema de autenticação, para a gente deixar tudo redondinho daquele jeito, para a gente deixar o nosso app muito massa, tipo assim, filezinho. Então agora, vamos ver se o nosso app aqui logou. Olha aqui, não, ele foi muito rápido. Então deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, ó. Ele nem deixou a gente aparecer e já mostrando que o nosso sistema de autenticação ele já está funcionando. Só que tá vendo que ele está muito rápido. Então a gente pode também fazer um processo de criar um delay lá no nosso áudio controle para deixar isso aqui mais tranquilo. Então se ele for setar o user aqui como nulo, ou até mesmo antes de verificar o get instance aqui, ó, a gente pode criar que é criar um future delayed aqui, ó. Delayed, colocar uma duration aqui de 2 segundos. Só para a gente ver a nossa splash mais legal e ficar um efeito mais legal. Então a gente pode utilizar esse efeito aqui de colocar um delay para também criar essa interação. Payflow foi lá para a nossa home. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo de login, né? Quando a gente fizer o processo de login aqui, ó, ele vai logar e vai para a home. Agora, se a gente chamar o nosso aplicativo, ele tem que ir da splash para home. Se ele fizer isso, quer dizer que deu tudo certo, quer dizer que a lógica que a gente implementou funcionou. Olha, a gente fez aqui e deu errado, né? Parece que não deu tudo certo. Vamos verificar o que está acontecendo. Ó, aqui vamos mapear. A gente setou a string user, né? Salvou o user aqui como JSON. Então quando a gente fez o login, então vamos colocar um breakpoint aqui para a gente validar isso. Vamos colocar um breakpoint. Só que quando a gente colocou o breakpoint, ele já foi e logou lá direto no nosso aplicativo, né? Ele nem caiu nesse breakpoint aqui de save user. Por quê? Quem que salva a gente não tá chamando essa função, né? Quem salva o usuário é aqui, ó. Na hora que a gente faz o login de setar, a gente tem que salvar sempre o usuário. Então a gente não chamou essa função. Então por isso que não está funcionando. Então agora a gente vai chamar aqui o save user. E aí agora a gente vai rodar a nossa aplicação, vamos fazer o login e aí agora a gente vai perceber que a nossa aplicação vai estar funcionando. Então Playful, vamos clicar aqui em entrar com o Google, fomos para Home. Beleza, agora a gente vai fazer o build de novo para ver se a gente vai da nossa splash diretamente para a nossa home. Se isso acontecer, quer dizer que a nossa regra de negócio deu certo, galerinha. Então aqui, olha, a gente acabou de fazer um sistema de autenticação do nosso aplicativo guardando o nosso usuário logado. Olha quão legal que tá sendo essa aula de hoje, né? A gente já fez uma coisa aqui até avançada, né? Vamos dizer assim. Só que a gente fez as coisas aqui bem step by step. Fomos desde o Firebase até essa parte aqui do nosso aplicativo. E agora, para a gente finalizar o nosso aplicativo, vamos lá para o nosso Notion. Ó, terando a lógica, sistema de notificação finalizado. E agora vamos só dar um tapa aqui, já deixar ela no jeito aqui para a gente criar pra gente já deixar o nosso aplicativo já finalizado até a home, né? Porque aí a gente já fica com essa aula hoje muito top. A aula vai ser um pouquinho maior, né, do que as outras aulas, só que aí a gente já finaliza a home, porque eu já quero deixar essa interação para vocês bem legal de também finalizar a nossa home page. Então agora que a gente já tem um sistema de login, já indo direto para o nosso app, a gente pode agora voltar para o layout, né? A gente fez toda essa parte de back-end da nossa aplicação para gerenciar todo esse aplicativo e agora a gente tem que vir aqui no nosso aplicativo da nossa home. Então a nossa home page, se a gente olhar lá no Figma, agora a gente precisa voltar para o Figma, né? A nossa home page, a gente vai criar essa home page aqui, ó.
Porque tá vendo que essa aqui a gente não vai colocar esse botão aqui ainda, porque ele fica na tela de home. Então a gente só vai criar essa homepage aqui, ó, que é onde que vai ter esses botões aqui embaixo e vai ter o efeito aqui, background aqui em cima. Então a primeira coisa para a gente fazer, já vamos começar a criar a nossa app bar, porque a gente já tem um scaffold lá. Então a nossa app bar aqui, ó, que a gente tem, a gente vai trocar essa app bar para chamar um preferred size. E aí ele vai nos ajudar, né, a definir o tamanho da nossa app bar. Então aqui a gente vai chamar um preferred size. O que é esse preferred size? É porque quando você vai criar a app bar aqui, ó, ela recebe um widget preferred size e não um widget. Se eu tentar colocar um container aqui, ó, ele vai quebrar. Porque o preferred size, a gente precisa definir um tamanho para app bar, porque a gente está utilizando um scaffold. Então aqui a gente vai chamar um preferred size, e o preferred size ele tem duas propriedades, o shield e o tamanho que a gente quer. Então aqui a gente vai colocar que o preferred size desse nosso componente é um preferred size de 152 de altura. Então a gente vai chamar aqui, ó, size.fromExit 152. Deixa eu só ligar a câmera de novo. Pronto, show. E aí 152 de altura. E agora dentro desse preferred size a gente vai definir um container, porque a gente vai precisar de um container para a gente colocar uma cor, para colocar a cor laranja, né? Então a gente vai colocar esse container aqui. E aí esse container que a gente vai colocar, a gente também vai definir que a altura dele é de 52. E vamos colocar aqui a cor também, que a gente vai utilizar no nosso app colors que a gente fez. Primary. Então vamos olhar lá no nosso app. Deixa eu colocar o nosso app aqui do lado, que aí vai ficar mais fácil da gente acompanhar o que a gente está fazendo. Então, demos lá o Command S, né, a nossa aplicação, e a gente já tem a nossa app bar aqui do ladinho para a gente utilizar o nosso aplicativo. Com o nosso app bar no jeito, a gente vai colocar dentro do nosso container, a gente vai colocar, vou utilizar o shield para fazer aquele componente, para fazer esse componente aqui, ó, para colocar o olá, Thiago, mandei essas contas em dias e colocar essa foto. Só que para a gente fazer isso, a gente vai precisar de utilizar um componente no Flutter muito legal e que vai facilitar muito a nossa vida. O nome desse componente, deixa eu só ver se eu não estou cortando a tela aqui, ó. Pera aí, deixa eu só voltar aqui. Como está na app bar, deixa eu só diminuir minha fotinha aqui para ficar menor. E aí eu não vou cortar e aí eu não corto o layout aqui de vocês. Deixa eu subir aqui o app. Eu deixo o app mais em cima, pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Beleza. E aí aqui a gente vai ter o nosso shield, aonde a gente vai utilizar um componente chamado ListTile. Por que a gente vai utilizar o ListTile? O ListTile, ele tem todos aqueles dimensionamentos que tem ali. Ó, ele tem um título. Quando a gente coloca um título, a gente tem que colocar um texto também, né? A gente já até viu nas aulas anteriores como é que a gente coloca um texto. Pensa aí. Isso, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar um text. Então a gente vai chamar text aqui. E aí dentro do text a gente vai colocar aqui o Olá, Gabu. E aí embaixo do ListTile também tem a propriedade de subtitle, que a gente pode utilizar também para colocar, mantenha as suas contas em dia. Deixa eu só pegar a string aqui. A gente pode vir aqui, clicar, copy, paste, copiamos a nossa string. E a gente vai colocar aqui a nossa string. Eu copiei errado. Isso, copy as text e vamos colocar aqui a nossa string. Mantenha suas contas em dia. Agora também, para a gente colocar a representação da foto, para ficar lá no final do nosso componente, a gente vai colocar um trailing, né? O trailing é o final do nosso componente. E agora a gente precisa ir no Figma para a gente descobrir qual que é o tamanho dessa foto. Então se eu clicar aqui, ó, e vir aqui no Figma, a foto tem um tamanho 48. Container aqui, ó. Container com o tamanho 48. Só que ao invés da gente colocar essa foto no shield, a gente vai utilizar um decoration. Mas Gabo, por que você está utilizando um decoration? Porque é o seguinte, tá vendo que aqui tem uma bordinha? Tá vendo que essa bordinha é arredondada? A gente precisa utilizar o decoration para fazer isso. Então a gente tem essa possibilidade dentro de um box decoration. Então aqui a gente vai colocar uma cor, colors.black, para representar o nosso comportamento ali, ó. E aí a gente vai colocar um border radius para fazer a bordinha. Então border radius ponto circular. Qual que é o border radius que tem lá? Olha, o border radius que tem lá é um border radius de 10.
E como é que você sabe isso, Gabu? Quando você coloca o mouse aqui, ó, ele dá o border radius pra gente. Deixa eu só ver se eu acho a foto aqui, ó. Ele dá o border radius de 5. Me desculpa, eu falei 10, né? Mas aqui é 5. E aí, ó, a fotinha vai estar cortada. Só que, Gabu, ainda ficou meio estranho, né? Porque o nosso list tile ele ficou em cima. É, realmente ficou estranho. Mas a gente pode utilizar um recurso muito maravilhoso do Flutter, que é o seguinte, a gente vai vir aqui no list tile, der um command ponto e vamos chamar aqui center. E a gente vai dar aqui, ó. Pronto, já está centralizado o nosso componente. Estamos ali, o Olá Gabu, manter as suas contas em dias com a fotinha. Agora, o que a gente precisa fazer? Né, para finalizar isso, vamos precisar de colocar as fontes, né? E como que, Gabu, como é que a gente descobre as fontes? Ó, para descobrir a fonte, você clica em cima e a gente pode ir lá no nosso GitHub. Ó, a gente pode ir lá no nosso GitHub. Vir aqui em Rocket City, NLW6, vir aqui ó, em Text Styles. E aí a gente vai pegar agora qual o nome da fonte que a gente deu. Ó, quando a gente coloca aqui, a gente percebe que tem um tamanho 20, o Eget 400 e a gente vai ter o Lexend aqui, ó. Então a gente vai ver aqui ó, que os dois 20, né? Então a gente vai ter 400 e 600. Então 400 é quem não está em negrito e 600 é quem está em negrito. Então, ó, mas Gabu, mas para fazer o negrito no mesmo texto, não vai ter como, né? Porque do jeito que está aqui, ó, se eu colocar o style, né, chamar aqui, ó, text styles ponto title regular, a gente vai perceber que vai ficar, né? Vai ficar estranho. E se a gente colocar aqui embaixo, né? Aqui embaixo, qual que é a fonte de baixo? Vamos tentar arrumar de baixo, depois a gente arruma de cima, né? Então aqui embaixo, ele tem uma fonte 13. 13400 Inter. Então se a gente vir aqui, ó, 13400. Então é um caption com a cor. Qual que é a cor que está ali? A cor cor shape. Né? Então a gente vai vir aqui e vamos chamar o text styles caption shape. Então pronto, mantenha as suas contas em dias. Só que vocês podem perceber que o title regular ele tá errado a cor, né? Porque o title regular aqui era para ser background. Só que eu fiz uma atualização. Eu fiz uma atualização desses text styles. Então a gente pode vir aqui, ó, há 2 horas atrás eu atualizei para vocês. Então a gente pode vir aqui, abrir em row, ou a gente pode vir aqui ó, e copiar a classe text style inteira para pegar a alteração nova das cores que eu fiz. Então a gente pode vir aqui no projeto, lá em temas, né? Text styles, e aí a gente vai apagar da text style para baixo. E vamos substituir para essas fontes novas. Só que quando a gente faz isso, não vai funcionar, porque está em classe estática, né? É em static file. Então a gente tem que fazer o build de novo para a gente pegar as alterações. E aí a gente vai perceber que agora vai estar o Lagabu mantém as suas contas em dias como o esperado. Só que para a gente finalizar tudo, né, para deixar daquele jeito redondinho, a gente vai precisar de, ao invés de utilizar o text, a gente vai substituir isso aqui por um text.reach. O text reach ele recebe aqui dentro um text span. E esse text span ele vai ter um texto aonde a gente vai deixar o texto de olá. E esse text span ele vai nos dar essa possibilidade de deixar vários estilos de texto. Então a gente pode vir aqui, ó, e deixar esse title regular para esse, né? E aqui dentro a gente vai criar um outro children para a gente colocar o nome do Gabu, né? Então vai ser o nome é text span também. Text span, onde a gente passa o texto, né? Gabu, e a gente vai passar o estilo, style, styles.title, bold, background. E aí a gente pode apagar esse resto aqui, ó. E colocar uma vírgula. Mais um parênteses. Mais uma vírgula. Pronto, agora já vai estar lá, ó. Olá, Gabu,
mantenha as suas contas. Isso aqui é uma propriedade muito legal que eu estou passando para vocês, porque às vezes vocês querem colocar um texto, né, de uma forma e outro texto em negrito, e às vezes utiliza aquele esquema de colocar uma row, aí coloca dois texts. Isso aqui você faz tudo isso utilizando o text span e você coloca o estilo que você quiser no seu texto. Então fica muito top. Então a gente já concluiu a nossa app bar. Então a gente não vai colocar a fotinha ainda, porque agora a gente vai criar a nossa Bottom Navigator, que aqui a gente quer terminar o layout da homepage, né, para a gente finalizar a aula de hoje. Então vamos lá no nosso Bottom Navigator bar. E aí, aqui, para a gente criar o nosso Bottom Navigator, a gente vai utilizar um esquema de container, tá? E o tamanho aqui a gente vai definir 90. Porque eu já medi lá no Figma. No Figma não tá dando para pegar certinho o tamanho do container. E eu fiz a diferença aqui. Encontrei esse valor 90, que ficou bem legal. Então, eu deixei fixo esse 90 aqui na nossa tela. E agora, para a gente criar aquele comportamento, a gente vai utilizar alguns conceitos aqui bem legais. Dentro do nosso Bottom Navigator, a gente vai colocar um shield, né? E dentro desse shield, a gente vai colocar aqueles íconezinhos. Aqueles ícones, a gente vai utilizar um conceito, a gente pode utilizar aqui uma row, né? Para colocar aqueles ícones, e a gente vai aprender a utilizar um botão novo, que é o Icon Button. E a gente vai colocar aqui, né, o Icon Button para a gente fazer a navegação. Então a gente vai colocar aqui Icon Button. E aqui a gente vai colocar o ícone que a gente quer. Então a gente vai colocar o primeiro ícone aqui, ó, que é o ícone de Home. O segundo ícone e o terceiro ícone. O segundo ícone é um ADD, né, com um rounded, né, que é aquele ADD que ele vai ficar... Não, é um ADD Box, né, ADD Box Outlined. E aqui embaixo a gente pode utilizar o Body. Então quando a gente renderizar nosso aplicativo, o body não, é Description Outline. Então a gente pode colocar aqui, a gente vai perceber que os nossos botões já estão todos aparecendo aqui embaixo. Agora a gente precisa manejar isso para a gente conseguir finalizar o nosso aplicativo, né? A nossa home do nosso aplicativo, tanto com a App Bar quanto com a Bottom Navigator. Então, quanto a isso, a gente vai colocar esses dois itens aqui na nossa tela e a gente vai moldar eles. Agora a gente precisa pegar as cores, né? Esse item aqui, ó, a gente sabe que quando ele está selecionado, ele vai ser o primary color que a gente colocou, né? E quando for essa outra cor aqui, vai ser a cor body. Então, quando não tiver selecionado, vai ser body. Então, a gente vai ter que fazer todo esse controle, né? Esse gerenciamento de cor aqui no nosso aplicativo para a gente chegar no resultado que a gente quer. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, a cor desse botão aqui. Vamos dizer que o primeiro está selecionado, né? Então appcolors.body. Vamos colocar aqui o home está selecionado, né? Então color appcolors.primary. E vamos agora que esse botão aqui, se a gente olhar lá no nosso Figma, ele é container, né? Ele não é só um icon button. A gente vai precisar de dar uma trabalhada nele. Então aqui a gente pode deixar o icon button ou a gente pode pegar esse contexto aqui, ó, e criar um container. A gente pode criar um container onde a gente vai definir o tamanho daquele botão. Qual que é o tamanho daquele botão? A gente pode ir no Figma, clicar 56 por 56. Então vamos criar aqui, ó, 56 por 56. E aí a gente vai colocar a cor, a gente vai também utilizar o decoration, né? Porque a gente quer colocar a bordinha redonda. Então box decoration, vamos adicionar a cor também da mesma forma. Então primary. E aí a gente vai pegar o ícone que a gente criou aqui embaixo e vamos colocar no shield desse container. A gente pode tirar esse outro aqui. Então agora dessa forma a gente vai ter o nosso botão já aqui, os dois botões quando está selecionado, o laranja e o nosso extratozinho. E agora a gente precisa colocar a cor aqui, né, color como appcolors.background, e a gente precisa deixar esse botão redondinho, né? Então a gente precisa vir aqui e colocar um border radius.circular 10. Se eu não me engano, não acho que é 10 não, eu acho que é 5, viu? Deixa eu só pegar aqui, ó. O border radius é 5, tá aqui no cantinho da tela. Eu não sei se eu tô cortando a tela de vocês.
Eu estou cortando. Deixar só a tela aqui, ó. O border radius aqui no Figma, aqui no cantinho. Então, eu coloquei aqui de volta. Então, aqui a gente tem o 5 para criar o nosso app. Então, nosso botão está no jeito. Só que agora a gente precisa mexer no espaçamento dessa row, né, para ficar daquele jeito. Então, a gente vai vir aqui, main x alignment.space between. Só que Space Between não fica tão legal, né? Porque ele fica lá no meio. Então a gente vai colocar Space Evelyn aqui para deixar as coisas mais centralizadas. Pronto, a gente já finalizou aqui, né, o layout do nosso aplicativo, tanto da Borona, da home, quanto aqui da nossa... A gente finalizou a home, né? E finalizou esses dois botões aqui e finalizou o Bora Navigator. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos colocar esse widget aqui em cima de um Gesture Detector. Como a gente já utilizou em QL, vamos utilizar o Gesture Detector e vamos colocar um on-tap aqui. Vamos colocar um print falar que clicou. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai precisar também, para fazer a navegação da nossa homepage, a navegação aqui, a gente vai precisar de criar agora um home controller, igual está lá no nosso Figma. Então, a gente voltou para o layout, criando a homepage, app bar, Bora Navigator, e agora a gente vai criar o nosso home controller para fazer a navegação. E aí, a gente já está no finalzinho da nossa aula. Então, home, ó, vamos criar dentro da home aqui um home controller.dart. E aí aqui a gente vai criar, né, a classe, né, home controller. E aí a gente vai criar uma flag aqui, ó. A gente pode criar uma flag para dizer var current page. Vai ser 0, ou seja, a página, essa primeira página aqui, que é onde ficam os meus boletos, vai ser a página 0 e essa página aqui vai ser a página 1. Então, baseado nesse current page, a gente vai ficar trocando o nosso layout. Então, a gente pode criar uma variável aqui, void setPage, que recebe o int index, né? E a gente vai colocar aqui o current page igual a esse index. Então, agora a gente pode chamar o nosso controller. A gente pode instanciar o nosso controller aqui na nossa homepage. Só que agora a nossa homepage é uma classe que está stateless. Como a gente vai precisar de ficar mudando o estado dessa classe, a gente vai ter que transformar essa classe em quê? A gente vai ter que transformar essa classe em um stateful, né? Porque agora a gente vai ter que ficar gerenciando o estado que a gente clicou aqui. Então, por conta disso, a gente vai ter que fazer essa alteração. Então, agora que a gente fez essa alteração, a gente vai instanciar o nosso controller, né? Final home controller recebe home controller. Por que, Gabo, a gente precisa instanciar? Porque a gente vai precisar de chamar o controller dentro do botão 1 e do botão 2 para ficar fazendo o processo de navegação. Ou a gente pode chamar só controller também, porque a gente não tem mais de um. Então, quando a gente clicar no home, né, então a gente vai chamar controller.setPage0. E quando a gente clicar no nosso icon bottom, a gente clicar aqui no nosso icon bottom, a gente vai colocar set. E agora, Gabu, o que você vai fazer para gerenciar essas páginas, né? A gente vai criar uma outra variável chamada final pages recebe o container aqui. A gente vai desenhar dois containers, tá? De cor colors.red para representar a primeira página e um container aqui colors.blue para representar a segunda página. Pronto. E agora dentro do nosso app scaffold aqui, ó, a gente tem a possibilidade de colocar o body, né? Então o body vai ser as pages que recebe o controller.currentPage. Então pronto, colocando esses dois aqui, a gente já vai ter a nossa tela. Então quando a gente renderizar, vocês vão perceber que a nossa tela já vai estar renderizando a cor vermelha. E aí quando a gente clicar no outro, vai estar renderizando a cor azul. Mas Gabu, não renderizou a cor azul não. Mas eu vou te provar que aconteceu a modificação. Porque se a gente rodar aqui o setState, a gente vai perceber que ficou azul. Então o que está acontecendo aqui? Toda vez que a gente clica naquele Home Controller, a gente está alterando o valor do Home Controller. Só que a gente não está avisando para a nossa tela que está ocorrendo a alteração.
E aí, a gente vai utilizar um recurso aqui que a gente utilizou lá no computador, na primeira aula aqui da NLW, que é o recurso de chamar o setState. E na hora que a gente chamar o setState, ele vai atualizar a nossa tela e a gente já vai ver a nossa tela navegando. Então a gente vai vir aqui e vai colocar um setState nesse controller e um outro setState nesse controller. Então agora a gente vai rodar aqui a nossa aplicação e a gente vai perceber que a nossa navegação já vai estar funcionando conforme o esperado. Então vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul. Viu que massa, galera? A gente acabou de criar o nosso sistema de navegação aqui completo da nossa aplicação, utilizando somente o setState e o nosso controller setPage aqui para fazer as navegações para gente, né? Então a gente criou, por que a gente criou um controller? Para a gente deixar a regra de negócio aqui, né? E aí a gente tem a nossa regra de controle, a nossa regra de negócio isolada. Se a gente precisa atualizar a tela, a gente simplesmente chama um setState para fazer a renderização da nossa tela. Então vamos voltar lá para o nosso Notion e vamos validar que a gente já criou o Home Controller e estamos navegando Navigator. Então o que a gente pode dizer com essa aula? Aula finalizada, aula concluída, missão completed. Então, galerinha, chegamos aqui no final da nossa aula. Foi muito massa essa aula. E agora vamos bater uma revisão de tudo que você aprendeu aí, de tudo que você assistiu nessa aula e tudo que você vai estar agregando, e você vai perceber o quanto que você já foi para o próximo nível nessa terceira aula. Então, beleza, bora lá. Só beber uma água aqui para a gente finalizar essa aula. Bora lá. Então, primeira coisa que a gente fez, né? Revisão da aula aqui. A gente fez esse processo todo de configuração do Firebase. Então a gente fez, vocês aprenderam a fazer a instalação do Firebase, aprenderam a fazer o sistema de autenticação do aplicativo, aprenderam a criar as rotas de navegação, aprendemos a usar o Shared Preference e acabamos de aprender a criar o seu próprio Bottom Navigator sem depender de package, sem depender do widget do próprio Flutter. Então aqui a gente aprendeu a fazer tudo na mão. E aí vocês podem estar me perguntando, mas Gabu, por que você não utilizou aquele widget lá do Flutter? Galera, eu quero vocês a fazer as coisas aqui na mão, né? Então isso aqui é um conceito também de vocês irem para um próximo nível. Então aprender a fazer as coisas na mão também é muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão ter gostado muito dessa aula, porque eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. Olha só essa documentação do Firebase que eu fui tirando print, fazendo cada coisinha para facilitar para vocês não ficarem perdidos aqui dentro da aula. Então a gente utilizou também, né, o Google Sign-in. Além de utilizar o Firebase, vocês aprenderam a logar já diretamente com o Google, aprenderam a fazer o Shared Preference, aprenderam a salvar o usuário, a buscar o usuário, aprenderam a fazer tudo isso. Então muito legal as coisas que a gente está fazendo. Então seu aplicativo já loga, você já entra no seu aplicativo, loga uma vez e já vai direto para home. Um disclaimer, se você quer testar o seu login, para você apagar, né? Para você apagar o Shared Preference, você tem que deletar o aplicativo do emulador ou do seu celular e instalar de novo para ele fazer isso. Mas aí fica já uma dica para a versão 2.0, né, que vocês vão fazer aí no Figma. A gente vai liberar o Figma de vocês ir lá e implementar o sisteminha de logout do aplicativo, colocarem um botãozinho de sair em algum lugar ali e fazer o logout do seu aplicativo. Logout é simplesmente apagando aquela chave de usuário, né, que toda vez que bater no Create User, isso já está validado. Então o seu sistema de autenticação já está daquele jeito, galerinha. Então tudo que a gente viu na aula, tudo que a gente aprendeu na aula, né, a gente revisou na aula. Então você aprendeu a fazer sistema de autenticação, você aprendeu a conectar no Firebase, aprendeu a fazer login social, você aprendeu a salvar com o Shared Preference, aprendeu a criar um modelo, né, que a gente criou em User Model, você aprendeu a fazer passe desse modelo, de pegar o mapa, de pegar um JSON, de fazer todas essas pontas no seu aplicativo. Então foi uma aula muito legal, que muita coisa vocês viram aqui, que é coisas que vocês já utilizam ou que vocês vão utilizar no seu dia a dia, vocês estão aprendendo aqui nesse evento na NLW, né, NLW Together. Então aqui a gente já tem, vamos comemorar. Então parabéns para todo mundo que chegou até aqui na live. Olha o que eu até aqui na aula, galera. Foi muito massa de ter vocês aqui, muito legal. E espero vocês na live para tirar dúvidas, para a gente discutir e estarmos juntos cada vez mais no próximo nível, porque sempre existe um próximo nível. Então, para a gente finalizar essa aula com chave de ouro, vou disponibilizar agora para vocês o código dessa aula. Deixa eu até aumentar aqui a minha carinha aqui para vocês
me verem aqui. Então vamos finalizar essa aula aqui em busca de evolução. Esse é o código dessa aula. Anote esse código porque você vai precisar dele para preencher lá e concorrer às vagas, né? Vocês já sabem quais que são, ó, as vagas não, os prêmios, e um desses prêmios são 100 bolsas gratuitas. Então eu espero que vocês estejam lá, espero que vocês ganhem, cumpram os desafios para vocês terem chance de ganhar essas bolsas aí, e a gente tá lá junto depois nas nossas aulas, participando, aprendendo cada vez mais sobre Flutter. Então a mensagem desse Em Busca de Evolução é o seguinte: uma vez que estamos juntos nesse objetivo, né, de evoluir como programador, programadora, nós sabemos que o universo é infinito e não existe limites para o que podemos construir. Mas para isso, precisamos estar buscando evolução sempre. Então é um negócio, never stop learning, né? Se você parar de evoluir, você não permanece no mesmo lugar, você regride, você fica para trás, porque o próprio ecossistema, tecnologia e ferramentas evoluem a cada dia. Isso é bom, pois permite que todos aqueles que evoluem com consciência acessem as oportunidades que merecem. Então, saiba disso, utilize essa frase aí, porque para você conseguir, para você estar sempre estudando, aprendendo coisa nova, porque a gente nunca pode parar de aprender coisa nova, principalmente a gente que trabalha na área de tecnologia, que as coisas evoluem a níveis estratosféricos. Então, o que a gente vai ver na aula de amanhã, né? Aqui a gente já, até agora, vamos só fazer uma revisão. A gente já fez a Splash, já fizemos a login, já fizemos login Google, já fizemos autenticação, e na aula de amanhã a gente vai começar a brincar com o Machine Learning, né? A gente vai ver um pouquinho de Machine Learning, só que antes, né, da gente ir para o Machine Learning, a gente tem que finalizar a nossa home, né, de criar os widgets ali da nossa home. Então, no início da aula a gente vai terminar a nossa home, criar os widgets da home, criar o extrato e já partir para a gente ver lá o nosso Machine Learning na aula de amanhã. Então, espero vocês na próxima aula, que vai ser muito massa. E última dica aqui pra gente finalizar, já falei finalizar essa aula, mas faltou uma dica, que é: participe da comunidade para tirar suas dúvidas. É muito massa a galera se interagindo no Discord, mostrando print, evoluindo, chamando para conversar. E também não se esqueça de participar das lives que estamos fazendo aqui no evento, que está sendo muito massa conversar com vocês, tirar altas dúvidas. E aí, galerinha, valeu, muito massa. A live de hoje foi incrível, conversou com várias coisas legais. Então valeu, galerinha, até a próxima aula.